Olá a todos, estamos iniciando mais um Reconexão do Ser podcast, o podcast que fala da vida, e hoje vamos falar da vida da Dona Cida, mas antes eu quero agradecer ao Grupo Success, ao Além do CNPJ, a Raíssa, a Felipe, Daniel, a toda a família aqui que faz parte dessa casa, e a mãe de todos dessa casa é a Dona Cida, que hoje a gente vai conversar com ela. Ela que cuida de todo mundo aqui, do espaço físico, do coração, das mentes. Verdade. Então se apresente, por gentileza, para aquela câmera. Eu sou a Dona Cida, trabalho na Multipainel, no Grupo Success, há 12 anos. E sou uma pessoa humilde, que gosta de ajudar a todos, sabe? Sou como uma mãezona aqui. E vou cativando o coração de cada um, e colocando esperança no coração daqueles que precisam, que necessitam. Por isso que eu estou aqui, não só para o trabalho, mas sim eu me vejo como uma luz. Porque quando as pessoas precisam, elas chegam aqui, cadê Dona Cida? Onde está a Dona Cida? E sempre eles acham uma palavra de conforto, de alegria, de ir para frente, porque hoje as pessoas não têm mais esperança, as pessoas hoje não têm mais fé, as pessoas hoje não acreditam que Deus está ali junto conosco, e quando a gente busca, que a gente almeja algo, a gente conquista, a gente corre atrás, e a gente traz aquilo que a gente almeja, que a gente sonha, para nossas vidas, para os dias de hoje. E essa é a Dona Cida. E aqui é uma família, não só o meu trabalho, aqui faz parte da minha família. Eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado, que é Felipe, além do CNPJ, que é a esposa dele, Raíssa, que é o Daniel Estrela, e que são umas pessoas maravilhosas, que confiou na gente, a gente confiou neles, a gente está aqui num sonho que eles colocou na nossa mão, e que a gente está aqui para sonhar junto com eles, trabalhar junto com eles. O sonho não é simplesmente sonhar, a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer parte desse sonho, porque é muito fácil a gente sonhar, sabe? E não fazer aquilo que a gente sonha se tornar realidade. Tem que trabalhar, Tem que trabalhar para aquilo se tornar realidade. Quando eu cheguei em São Paulo no dia 15 de janeiro de 2007. Eu cheguei aqui sem esperança. Você veio da onde? Eu vim da Bahia, uma cidade chamada Palmas de Monte Alto. Você nasceu lá? Nasci lá, criei lá, de uma família muito humilde. Mas era roça? Sim, trabalhei na roça. Sim, minha mãe morou na roça há muito tempo. Aí, quando a gente ficou mais grandinho, ela levou a gente para a cidade. E ali a gente ficou morando ali de aluguel. A gente era muito humilde, não tinha muito o que dar. Meus pais não tinham muito o que dar. O que eu aprendi da minha mãe é ser honesta, nunca mentir, sempre falar a verdade, porque a verdade prevalece. A honra de uma pessoa é falar a verdade e ter honestidade. Você pode ser pobre, mas não pobre de espírito, mas sim financeiramente. Mas quando você tem honra, você tem dignidade e você tem sonhos, você chega aonde quiser. E ali, eu fui para aquela cidade, fiquei ali. Com quantos anos você foi? Com quantos anos? Eu fui para a minha cidade, eu fui com 10 anos. Ah, já grandinho. Já grandinho. Então 10 anos de roça. 10 anos de roça. E ali ficou muito apertado. O que tinha ali naquela cidade? Não tinha muita coisa. A nossa família acordava muito cedo, pegava a gente ali, colocava num caminhão, levava para uma fazenda onde colhia milho, colhia feijão, colhia algodão, pegava muito algodão, porque meu pai era caminhoneiro, ele tinha esse caminhão de um patrão que era muito bom, que Deus colocou na vida do meu pai, glória a Deus, e ali a gente ficou, tinha um pé de juazeiro muito grande. Ali minha mãe colocava a gente ali debaixo e ela de muito longe ela ficava olhando. Dava ali umas 10h30, 11 horas, ela vinha, colocava aquela panela de feijão no fogo, ela já trazia a farinha e o sal. E ali chegava meio-dia, todo mundo chegava, comia, era muito bom. Era muito bom, era o que tinha.
Quantos irmãos? Quantas crianças? 4. 3 homens e eu só de mulher. Mais nova, não? Sou a mais velha. A mais velha? A mais velha. Ah. E ali fomos. Meu pai fazia isso quase todos os dias. E ali teve uma época que ele falou assim, não, nós vamos colocar nossos filhos para estudar. E a gente foi estudar. Aí estudemos até um certo ponto que chegou um tempo que sempre tem... como é que fala? Que a gente viveu na epidemia. Pandemia. Pandemia e tem... Ai, Luiz, fugiu aqui da minha mente. O quê? O isolamento? Não. Vírus? Não. Vacina? Que a gente vive muito. Crise. A crise. Crise. A gente viveu muitos momentos de crise. Eu sei que a crise não é por muito tempo. A crise passa, como tudo passa na nossa vida. Tem momentos bons que ficam e tem momentos ruins que vão embora. E tem momentos ruins que é aprendizado para a nossa vida. E tem momentos ruins que a gente tem que esquecer. A gente não pode viver de museu. Se apegar no momento ruim, Se apegar né? no momento ruim. Ou E na ali, perda, né? Sim. E ali chegou aquele momento e minha mãe tirou a gente da escola de novo para ajudar meu pai. A gente precisou ir para a roça de novo. E ali a gente foi. Quando tinha momento, a gente retornava para a escola. Entendi. E assim foi. E aí fiquemos até um certo tempo na escola, cresci, sabe? Casei muito nova. Quantos anos? Com 19 anos. Eu tive Heitor com 20. Casei grávida de uma gravidez que eu não desejei, mas hoje meu filho é uma bênção na minha vida. E de um casamento que eu não sabia nada. Casei, engravidei e fui morar com a minha sogra. Isso na Bahia? Isso na Bahia. Tá. E o aí, Heitor é baiano, então, seu filho? Meu filho é baiano. Todos 3 nasceram na Bahia. E aí eu fui morar com a minha sogra. Num sítio. E ali foi. Eu não sabia de nada porque minha mãe nunca teve tempo de ensinar a gente o que é trabalhar assim dentro de casa, fazer tudo certinho. E ali eu fui aprender com a minha sogra da pior forma. Grávida. E ali ela levantava a gente muito cedo. Tinha um quintal muito grande, que ela dava pra gente uma enxada, eu com aquele barrigão. Nossa. E a gente ia carpir. E quando eu olhava minhas mãos, tudo pipocada. Tá bom. Quando chegava também, às 10 horas, ela falava assim, agora você vai pra cozinha. Falei, mas eu não sei fazer comida. Ela falou, você vai aprender. E ali era aqueles fogão de lenha muito grande, eu com aquele barrigão, eu colocava um tamburetinho, eu subia ali e ia fazer a comida. No momento era aquela comida cheia de água, depois eu tomei gosto para fazer comida. Eu gosto de fazer comida muito bem feita. Comida não é você não saber cozinhar. Comida é amor e carinho que você coloca. E ali foi indo. E ali eu fui cozinhando muito bem. E ali ela já não fazia nada dentro da casa dela. Quem fazia era eu. Tomei conta dali tudo. Heitor nasceu, tudo bem. E o pai dos meus filhos era vaqueiro. Sabe? Ele saía com comitiva de gados. Ele ficava semanas. Até meses. Até né? meses. Sim, eu ficava ali com aquela criança. E você sabe, quando o homem sai, o que que vem? Outro filho. Heitor e Andresa, eles têm a diferença de idade de 3 anos. E ali eu fiquei grávida de Andresa, eu nem sabia. Já não estava mais na casa da minha sogra. Eu já fui para outra cidade, que era uma fazenda, ele me colocou dentro de uma fazenda, que é onde filho chora e mãe não escuta. Que era isolado de tudo. E ali eu fui trabalhando. Ele pegava aqueles 20 homens, 26 homens, levava para casa para ali estar vacinando gado, sabe? Eu ali fazendo comida com Heitor, Maiorzinho, Andresa no berço. Para 20 homens você fazia comida? Para 20 homens eu fazia. E cuidava das crianças E cuidava das crianças de pequeno. E ali eu colocava aqueles panelão enorme. Para mim ali eu tirava de letra. Colocava ali, todo mundo comia satisfeita e eu ficava. Você quer dizer que no fim, quando você foi para casa da sua sogra, lá no início, grávida, barriga, ela, não, agora você vai aprender a cozinhar. Valeu, né? Valeu a pena. Tudo, o que eu sou hoje, eu agradeço a ela. Porque o que minha mãe não me ensinou, ela me ensinou a trabalhar, sabe? A olhar para meus objetivos, que não tem barreiras
para aquilo que a gente quer. Não, a barreira quem coloca somos nós. A dificuldade quem coloca somos nós. Nós é que acreditamos nisso. Acreditamos nisso. E fazemos disso a nossa verdade. E eu sou uma pessoa muito sonhadora. Aquilo que eu sonho, eu vou na frente, pode demorar, mas eu realizo. Entendeu? E ali foi. Eu fui para aquela fazenda cuidando de 2 crianças, de um marido que saía de manhã, chegava de noite, outra hora ele vinha almoçar, outra hora ele nem vinha, e eu ali. E fui ali, fiquei vivendo com esse homem, casada com esse homem 10 vezes. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E ali, aquele homem, descobri que ele era um homem muito prostituto. Prostituto? Ele prostituía muito. Entendi. Entendeu? Ele saía de cavalo, ele falava que ele ia trabalhar. E eu já sabia que ele não ia trabalhar. Ele pegava a roupa, escondia e saía. Enquanto isso, eu estava com o Heitor e a Andresa dentro de casa, dando ali o suor, sabe? Cuidando dele, vendo aonde é que a gente ia chegar, o que a gente ia construir. Meio por fim, a gente não construiu nada. Porque tudo que a gente construía, ele dava para outras mulheres. Nossa! E foi assim minha vida. Minha vida não foi fácil. E depois, quando eu fiquei de cidade em cidade, eu engravidei do Vitor, meu filho caçula, que ele hoje tem 23 anos. Quando eu descobri que eu estava grávida do Vitor, o Vitor foi um menino gerado depois de 6 meses que eu vim descobrir. Eu brigava tanto, eu tinha tanta tristeza que ele não mexia na minha barriga. Entendi. Tudo que eu passava, ele sentia. Hoje ele é muito apegado a mim. E ali foi indo, passando, eu tive Vitor. Quando o Vitor estava com... Mas você estava casada ainda? Já estava casada ainda. Separei várias vezes, minha mãe fazia eu voltar, porque ela falava assim, olha, quando casa é para viver o bom ou o ruim. E eu ali fiquei, eu ia, voltava, eu ia. Eu não tinha, sabe, aquele aconchego da minha mãe falar assim, não, você separou, ele não vale nada, fica aqui. Não, ela não tinha como sustentar uma filha mais 3 netos. Entendi. Entendeu? Mesmo você trabalhadeira. Mesmo eu trabalhadeira, mas ela não me via desse jeito, ela me via como uma vergonha. Entendi. Sabe? Quer dizer assim, na Bahia, a filha que casa e que separa, ela falava que vinha muito enxumo para a porta de casa. Quer dizer o quê? Vinha amigas, vinha pessoas, homens, que ali eu podia fazer da vida dela uma vergonha. Mas não era isso que eu pensava. Eu queria meu bem-estar, porque eu estava sofrendo muito. Eu tinha 3 filhos, eu não tinha para onde ir. Você queria ser acolhida, eu precisava, queria ser, né? Sim, meu pai me acolhia, mas ela não. E ali foi, voltava. E naquelas idas e volta, eu peguei um HPV. E desse HPV, eu não ia muito de ginecologista, porque eu ficava em fazendas e não tinha tempo, não tinha carro suficiente para transitar. É longe, é? Longe, muito longe. E quando eu separei dele da última vez, aí eu falei assim, agora eu vou fazer meus tratamentos. Luiz, você tem uma ideia? Eu cheirava mal. Nossa. Eu não, sabe, teve um dia que eu não acreditei. De uma pessoa, eu estar ali, num monte de pessoas, eu falei assim, aqui tem um cheiro muito ruim. E aquele cheiro eu sabia que estava exalando de mim. E quando eu fui, já era muito tarde. Eu fui e fiz os exames, aí agora eu falei assim, você tem HPV. Tá bom, vamos tratar, vamos fazer. Mas só que os médicos já sabiam o que eu tinha. Eu tinha um câncer de colo e do útero. Já bem avançado. Aí eu não esqueço que o médico falou bem assim, enquanto isso eu vou fazer seus papéis. Eu falei, mas papel para quê, doutor? Ele falou, não, você vai para outra cidade fazer o tratamento, porque ele falou assim, você está aqui com quem? Eu falei, só tá eu. Quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho 3 filhos. E o filho mais novo, quantos anos tem? Eu falei, ele tem 3 anos, que era o Vitor. Aí tudo bem, saí ali da sala dele, ele pegou aqueles papel ali, sabe, levou adiante, voltei de novo. Ele falou assim, vou fazer uma biópsia. E pronto, essa biópsia demorou. Enquanto isso, eu paguei um ginecologista. E eu falei bem assim, faz todos os tipos de exame. Aí fiz todos os tipos de exame. Aí ele falou bem assim, olha, para você não sair daqui sem eu examinar você, vamos ali que eu vou examinar você. Quando ele foi, Luiz, eu fiquei assustada. Eu não sabia que um câncer era tão feio.
Tava aquela carne esponjosa, feia, muito feia no meu útero. E eu falei assim, meu Deus, o que que é isso? E ele botou a mão assim na cabeça. Nem ele acreditou. Nem ele acreditou. Ele falou assim, como que essa mulher tá aqui e não morreu? Sabe? De tão grande. De tão grande que tava. E ali eu fiquei. Eu já tinha separado. Eu tava na casa da minha mãe, que eu não tinha para onde ir. E ali foi. Ele falou assim, olha, daqui 1 mês você volta. Eu já peguei aqui o material para fazer a biópsia e você volta. E ali começou a minha luta. E ele falou bem assim, você está com câncer de colo do útero. Eu falei assim, doutor, eu não procurei isso. Aí ele falou bem assim, fala um pouco da sua vida para mim. Aí eu fui falando com ele como era a minha vida. Falei assim, eu tenho um marido, sabe, que ele é um homem que ele fica com várias mulheres. Aí ele falou assim, lá na Bahia fala raparigueiro, ele era um homem raparigueiro. Uma mulher só não contentava para ele. Falei, sim. Ele falou bem assim, como é que é a sua vida? Eu falei assim, meu marido é um vaqueiro, eu fico numa fazenda, sabe? E minha vida é em pró dele. E ali foi. Aí ele falou assim, tudo bem. Com 1 mês você volta. Eu falei, tudo bem, com 1 mês eu volto. E cheguei e não falei nada com ninguém. Eu tenho um irmão que chama Gilimark. Esse irmão meu já era evangélico. E ali eu falei assim, Gilimark, vem cá que eu preciso te falar uma coisa. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu tô com câncer. Ele falou, não. Ele falou bem assim, tá amarrado. Eu falei assim, não, Gi, é verdade. Aí ele tinha uma bicicletinha, ele pegou essa bicicleta, ele falou bem assim, eu vou para a igreja, eu vou orar. Desculpa, eu vou orar. Eu falei assim, tá bom, pode orar. Ele falou bem assim, foi orar e voltou. Ele falou assim, você acredita que Deus existe? Eu falei, acredito. Porque agora não tem mais outra pessoa que eu acreditar. Eu tinha 3 filhos, eu não pensava mais em mim. Eu pensava ali em 3 filhos, Heitor, já rapazinho, Andresa do meio, Vitor, com 5 anos. E ali eu falei, ah, meu Deus, e agora? E ali ele foi orar, ele falou assim, vamos para a igreja hoje? Eu falei assim, Gi, como é que eu vou com esses 3 crianças? Quando eu falo de sair, minha mãe não deixa. Ele falou assim, não, nós vamos para a igreja. Eu coloco o Vitor e a Andresa na bicicleta e você vem com o Heitor. E ali eu fui. Cheguei lá, Luiz, por incrível que pareça, o Senhor falou para mim do começo ao fim que eu vivia. O que eu tinha e que eu tinha uma esperança, que era a esperança nele. E ali eu peguei aquele fio de esperança que eu tinha e me lancei nas mãos do Senhor. E todo dia eu orava, falando com Deus, Deus faz um milagre, Deus faz uma obra na minha vida, porque eu tenho 3 crianças que precisam de mim. Meus pais não têm condições de vida, de manter meus filhos, mas o Senhor me dá a segunda chance de eu cuidar dos meus filhos. Eu aceito esse propósito que o Senhor tem na minha vida. E ali foi. E todos os dias eu ia para a igreja. Todos os dias eu ia para a igreja. E ali foi. Todos os dias eu ia pedir muito a Deus. Chegou aquele mês que era para mim buscar aquele resultado. Fui trabalhar. Eu estava trabalhando numa casa de família. Eu ganhava R$50 e uma cesta básica. Eu falei assim com a minha patroa. Hoje é o dia de eu pegar o resultado dos meus exames. Nem ela sabia o que eu tinha. Eu falei bem assim, olha, eu vou para Guanambi, que hoje eu vou pegar o resultado do meu exame. Ela falou assim, tudo bem, eu vou com você. Na hora, Luiz, não apareceu minha patroa, não apareceu meu patrão. E eu falei assim com meu irmão, vamos? Não. Eu tinha uma cunhada que ela hoje não se encontra mais no nosso meio. Falei assim, Angelita, vamos comigo. Ela falava assim, não, cunha, hoje eu não posso, porque tem muita gente aqui no bar e eu não posso. Falei, meu Deus, que mistério é esse? Ali eu tomei banho, peguei um carro de linha e fui. Luiz, não era eu que colocava meus pés no chão, parece que eu estava flutuando. Falei assim, Deus, se é só eu e o Senhor, eu vou eu e o Senhor. E fui. Chegou ali, Luiz, aquela consulta era para 12:30. Dei 12:30, nada. Deu 1 hora, nada.
Quando ele terminou de atender todo mundo saiu. Só ficou eu, ele, a secretária. Ele falou assim, Cida, eu vou almoçar e volto. Eu falei bem assim, eu vou ficar aqui com quem? Não, a Bena fica aí com você, que era a secretária dele. E ali eu fiquei. Luiz, para mim, aquela meia hora foi anos para mim. Porque eu estava ansiosa, eu queria saber. E ali foi. Quando chegou, Luiz, Deus permitiu de não entrar ali ninguém. Só eu, ele e aquela secretária dele. Ele falou assim, Maria Aparecida, entra. Ali eu fui. Ela foi segurando na minha mão, porque ela já sabia meu problema. E aí sentei igual estou aqui com você. Aí ele pegou aquele papel que ele já tinha lido. Ele falou assim, Maria Aparecida, durante esse mês, o que você fez? Você tomou algum chá? Você fez algum tipo de tratamento? Eu falei assim, não. Por quê? Ele falou assim, é porque tem alguma coisa errada aqui no seu exame. Porque lembra de um mês atrás, você tinha um câncer com uma lesão escumosa no colo do útero. A gente fez aquela tomografia, a gente fez ultrassom vaginal e tudo estava ali mostrando que aquele câncer estava ali. E agora eu estou vendo aqui que você só tem uma inflamação no útero. Eu falei assim, amém. E ali tremia muito. E eu cheguei e aí ele falou assim, e agora nós vamos fazer o quê? Ele falou assim, nós vamos fazer o mesmo processo. Entrei para aquela sala, Luiz, e eu ficava chorando, as lágrimas caíam. E aquela enfermeira ali, sabe, ficava secando. E eu ali fiquei. Aí ele fez todos os processos. Quando ele viu, Luiz, estava tudo, sabe, limpo. Ele falou assim, não tem cabimento umas coisas dessa. Vamos fazer o outro exame, que era a ultrassom vaginal. Luiz, estava ali, ó, tudo perfeito, não tinha lesão nenhuma. Gente. Sim. E ali eu fui, sentei naquela mesa com ele. E ele pegou aquele papel e colocou assim na minha mão. Ele falou assim, olha, seu câncer sumiu. Sua lesão escumosa, que é o câncer de colo e do útero, sumiu. E ali foi. Aí ele falou bem assim, você ainda tá com seu marido? Eu falei assim, não. Já tem uns 6 meses que eu tô separada dele. Ele falou bem assim, olha, Deus te deu uma nova chance de você viver. Não volta para trás, mas sim prossiga para frente. Porque, olha, isso aqui eu nunca vi acontecer aqui no escritório. Isso aqui é coisa de Deus. Então você vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos, sabe? Eu ali fiquei muito feliz. Eu falei assim, mas doutor, o que significa? Significa que você está curada. E eu falei, glória a Deus. Aí ele falou bem assim, por que você falou glória a Deus? Falei assim, porque hoje eu estou servindo um Deus que ele cura, que ele transforma, que ele liberta, que ele resgata aquelas pessoas que estão caídas para ficar de pé. Eu não esqueço, Luiz. E ali Deus fez isso comigo. Eu voltei, fui para minha casa. O que eu queria era um carro ali na frente para mim chegar e falar para minha mãe que eu tinha um câncer de colo e do útero e que não existia mais. Que Deus me curou. E ali foi. Cheguei lá e eu falei para ela. Ela falou assim, meu Deus, você estava dentro da minha casa passando tudo isso e você não me falou? Eu falei, não. Porque a senhora nunca me deu a mínima, minha mãe. Falei para ela, desse jeito. A senhora nunca, sabe, deu a mínima. Sempre que preocupava comigo era meu pai. Mas de eu ver meu pai na humildade, no amor que ele tinha, o cuidado comigo, ela não tinha. E aí foi. Cheguei e falei aquele testemunho. E eu fiquei ali, vivendo com ela, trabalhando na casa desse vice-prefeito, ganhando R$50, uma cesta básica, e era só. Quando foi um dia, eu cheguei em casa, ela estava lá virada, ela falou bem assim, olha, você pega seus filhos e pega você e vai embora da minha casa, porque eu tenho aqui responsabilidade é com meu marido e com um filho de 18 anos. Então, se você casou, é para você ter uma família e ter uma casa. Aquele dia ali, tudo caiu para mim, Luiz. E eu fui dormir, não dormi. Eu chorava a noite toda. E Vitor ali perto de mim. Mãe, o que você tem? Mãe, ele era muito pequeno. O que você deu? Eu falei, nada, Vitor, não é nada. Levantei no outro dia cedinho, fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, eu falei, Senhor, hoje o Senhor fala comigo. E o Senhor falou novamente.
Ele falou sobre Abraão. Que quando ele tinha uma promessa na vida de Abraão, ele falou assim: Abraão, sai da tenda. Vê se tu consegue contar as estrelas do céu. E ali Abraão saiu. Ele falou: não, Senhor, eu não consigo. Ele falou assim: bem assim eu vou fazer na tua vida, na tua descendência. Ele falou assim: olha, Deus está falando aqui com uma pessoa que ela vai te tirar do meio da tua parentela e te levar para uma cidade que mama leite e mel. E eu não entendia. Depois do culto eu falei assim: Gi, o que foi que o senhor estava falando? Ele falou assim: que ele vai te tirar do meio da nossa parentela, ele vai te levar para uma terra que mama leite e mel. E tu tem essa promessa na tua vida. Eu falei assim: amém. Quando eu saí da igreja, quando foi bem de tardinha, eu sentada na porta com o Vitor no colo, chegou uma amiga minha que morava há muitos anos aqui em São Paulo. Ela falou assim: Cida, eu vim te buscar. Eu falei: como veio me buscar? A minha irmã falou a situação que você está. Eu arrumei um emprego para você lá em São Paulo e vim te buscar. Eu falei: e meus filhos? Ela falou: não, deixa com a sua mãe, ela cuida. Eu falei assim: mãe, a senhora cuida dos meus filhos? Ela falou assim: cuido. Naquela hora ali, tudo bem. Quando o Luiz foi no outro dia, começou, ela falou bem assim: não, eu não vou cuidar dos seus filhos. Você não vai para lugar nenhum. E ali eu fiquei. Falei: meu Deus, que negócio é esse? Ela jogava contra você, Jogava contra. né? Ela nunca foi uma pessoa de me apoiar. Nunca. E seu pai não falava nada? Pai não falava nada. Por ele amar ela muito, por ele ser apegada muito a ela. Sabe assim, quando você tem uma companhia boa, sabe que você não quer sair de perto dela? Bem assim, era meu pai com a minha mãe. E ali foi. Aí eu cheguei e falei pro meu irmão, falei assim: olha, Gi, minha amiga veio de São Paulo e falou que arrumou um emprego para mim e eu vou para São Paulo. Mas a mãe disse que não vai cuidar dos filhos. Aí ele falou assim: e pai? Falou o quê? O pai ficou quieto. Aí ele falou assim: Cida, se Deus tem um propósito na sua vida, se o Senhor falou que tu vai sair do meio da tua parentela e te levar para uma terra que mama leite e mel, essa palavra vai se cumprir na sua vida. E na última hora minha mãe vai aceitar. Luiz, eu fiquei ali pedindo a Deus, sabe? Pedindo a Deus. Eu falei: Senhor, toca no coração da minha mãe. Tipo, você acredita, mas desacredita, mas acredita, né? Isso, você sonhava e acordava. E ali eu fui. Luiz, quando faltava 2 dias, tava um sol tremendo naquele Nordeste. Aí agora ela falou bem assim: Cida, pega toda a sua lava, passa ferro, arruma suas roupas e vai. Eu falei: eu não acredito. Ela falou: não, pode acreditar, eu vou cuidar dos seus filhos. Aí pai falou bem assim: faz o que ela tá mandando. Porque eu conversei com ela que nós vamos cuidar dos seus filhos, que você vai trabalhar, que você vai nos ajudar. Sabe, tudo vai ficar melhor pra gente. Eu falei: tá bom, pai. Lavei, Luiz, arrumei. Eu falei: e agora para mim falar com o Heitor, com a Andresa, com o Vitor? Era outra época, né? Não Era tinha outra época, tanta não. tecnologia. Sim, assim, né? aí eu cheguei e falei para Heitor: Heitor, olha, mãe vai para São Paulo, vou trabalhar, sabe? Vou comprar muitas coisas que vocês precisam, que outras crianças têm que vocês não têm. É mesmo, mãe? Sim. Aí foi, falei com o Heitor, tudo bem. Aí depois vim falar com a Andresa começou a chorar. Eu falei: Andresa, não chora. Com 1 ano que eu tô lá, eu volto para pegar você também, tá bom? Tá. Aí eu falei assim: mãe, eu vou falar com... Não fala com o Vitor, porque Vitor é muito apegado a você. Aí naquele dia, chegou no sábado, que era para mim viajar, ela teve uma estratégia lá, ela falou bem assim: Heitor, pega a sua bicicleta, leva Vitor e a Andresa para a igreja. Aí Heitor falou: tá bom, vó. Heitor trabalhava numa barraca de camelô, mas meu tio. Quantos anos ele tinha? Heitor tinha 6 anos, tinha 8 anos. Legal. Aí agora eu falei, ele falou assim: tá bom, vó, mas eu vou para a barraca primeiro. Tá bom, vai lá e volta. Aí tá, Heitor foi, ficou ali até certas horas, porque o ônibus saía 1 hora de Guanambi e era muito cedo. Ele foi, trabalhou com meu tio, ele ganhava R$5, Luiz. Era os R$5 do pão de todo dia. E ali foi. Heitor foi, chegou, pegou o Vitor, pegou a Andresa e levou para a igreja. Enquanto isso, aqui atrás eu arrumava a mala e vinha aqui para São Paulo. E vim para São Paulo. Mãe não me falou nada do que o Vitor passou lá depois. É bom, ele né? adoeceu, sabe? Ele deu febre, ele me chamava a noite toda, o dia todo.
sabe? Chegou um rapaz que gostava muito dele, que cuidava dele. Esse rapaz tinha 14 anos. Falou assim, Vitor, sua mãe foi para São Paulo, ela não volta nunca mais. Você vai ficar aqui. Putz. Aí agora ele ficou chorando. Falou assim, vó, é verdade que Rebs te falou que minha mãe foi embora e que não volta nunca mais? Falou, não, ela foi trabalhar e ela um dia volta. Tá bom, ela foi trabalhar para construir uma casa aqui para vocês viver bem. Tá bom, foi o plano que eu tinha, Luiz, de vir para São Paulo, trabalhar, porque todo mundo falava de São Paulo, que São Paulo aqui ganhava dinheiro, que tinha muito emprego. E assim eu vim com aquele sonho, acreditando nisso, mas não sabia, sabe, a cidade que era, a metrópolis que é aqui, sabe, a selva de pedra que é aqui. Em que ano foi isso? Isso foi em 2007. 2007. Aí você caiu de paraquedas aqui. Caí de paraquedas, né? Aqui. Nossa, é muita violência, muita né? Violência. Muita coisa. Muita coisa. E assim foi. E eu fiquei, Luiz, trabalhando, vim para cá, trabalhei numa casa de família. Era uma mulher negra. Eu cheguei aqui nova, sabe? Cheguei aqui com 33 anos. O cabelo grande, enrolado, sabe? E quando eu fui para casa daquela mulher, que ela abriu a porta para mim, ela era uma negona, assim, sabe? E ela abriu a porta, ela me olhou do pé à cabeça. Ela falou assim, você vai trabalhar aqui? Eu falei, sim. E ali aquela mulher, no dia, começou a me tratar muito bem. E ela tinha um marido muito novo, baiano também. E ali foi, tinha 2 crianças, que era para mim cuidar e cuidar da casa. Do segundo dia em diante, ela começou a me humilhar. Me humilhar. E ali eu falava com a minha amiga, eu falei assim, Edneuza, tal pessoa está me humilhando. Aí ela falou assim, enquanto isso, você fica lá porque eu vou arrumar outro emprego para você, eu vou te tirar de lá. Foi eu que coloquei, eu vou te tirar de lá. Falei, tá bom. Falou com outra amiga dela. Aí a outra amiga dela arrumou um emprego para me cuidar de uma idosa, Dona Dinorá, que ela chama. Ela não existe mais, ela tinha Alzheimer. Então eu morava no centro da cidade, numa rua chamada Major Quindim. Sabe, ali perto da República. Sabe, ali era muito violento naquele tempo também. E você morava onde? Eu morava bem no centro de São Paulo, num apartamento com elas. Tá. E aí, dali eu vim aqui para o Ipiranga. E para mim andar de metrô, de ônibus, que eu não sabia. Eu tinha que pagar uma pessoa para vir me trazer até a estação da Vila Mariana. Depois falou assim, ó, você chega até a caixa d'água, você desce e você vai sentir do tal lugar para você chegar nesta casa. Ai, Luiz, eu rodei muito tempo. Todo mundo me dava o endereço errado. Aí naquele dia não deu certo, eu voltei. Mas Deus usa muito anjo na terra para nos abençoar. No outro dia eu fui, o homem falou bem assim, não, eu vou buscar ela aí. E ela falou, ele não vai vir mais de metrô, ela vai vir de ônibus. Chegou na Praça da República, ele estava. E aí ele foi, me pegou. Pegou na mão, né? Na mão, me colocou no ônibus. Olha, quando você vir, você pega aqui o Praça da República. Sabe? Aí eu falei, tá bom. E eu vou descer aonde? Você vai descer em frente de casa. Falei, tá bom. Fui com ele, cheguei na frente da casa dele, eu disse que era um apartamento. Ali comecei a trabalhar. Eram pessoas humildes também. Quando eu cheguei, a dona Dinorá, sabe, gostou de mim pra caramba, todo mundo da família. E ali eu fui cuidando daquela família. Cuidando daquela família, meio por fim. Eu já fiquei dormindo lá. Ele falou assim, não, pega suas coisas e vem morar com a gente. Aqui tem um quarto, tem a Rebeca, sabe, minha mãe. Três camas num quarto. Aí eu fiquei. E Rebeca ali foi me ensinar a falar. Muito obrigado, por favor. Que legal. Tudo era no automático. Obrigado, obrigado, obrigado. Tinha gente que falou assim, eu já estou enjoada de tanto obrigado que você dá, Cida. Eu falei bem assim, foi a Rebeca que me ensinou. A Rebeca que me ensinou. Tudo ela falava, obrigado, Cida, obrigado. E ali eu fiquei, Luiz, porque quando a gente fica mais uma pessoa, tem gente que contamina com coisa ruim. Mas tem gente que contamina com coisas boas. Verdade. Que é o melhor para você. Se você quer ser alguém, você espelha em alguém. Se aquela pessoa conseguiu, por que eu não vou conseguir? É isso mesmo. Né? Aí eu fui, fiquei ali com aquele povo 8 meses. Aí teve um dia que eu saía todo sábado. Quando foi um dia, ela falou bem assim, Cida, não sai que eu sinto sua falta.
mesmo ela no Alzheimer dela, mas ela tinha aquele momento de ser lustra. Aí agora eu falei assim, dona Dinora, eu preciso descansar, eu preciso fazer outras coisas. Aí ela dava soco na porta, na parede, e quando eu saí lá, ela deu um AVC. Quando eu cheguei na segunda, ela estava no hospital, sim. Ela estava lá na República, naquela Santa Casa. Aí foi outra tormento também. Para me pegar ônibus, para ir para a Santa Casa, como é que eu fazia? Todo mundo trabalhando. O Carlos fez um mapa para mim, falou, Cida, você vai descer aqui, você chega lá na Santa Casa, procura tal pessoa, minha mãe está em tal quarto, e assim vai. E lá é grande, né? Grande, muito grande. Luiz, eu entrava de um lado e saía do outro. E aí eu ia visitar a dona Dinora. Ali conhecia os médicos tudo, eu brincava com eles, eu ria com eles. Tinha todo dia aquela hora, 2 horas da tarde, e tinha a visita, tinha um boletim, aí vinha, falava, Cida, vem cá que eu vou falar para você como a Dinora tá. Aí falava assim, agora você pode subir e ir lá na visita. Eu falei, tá bom. Chegava lá, mesmo sem ela entender nada com aquele tubo, eu ia no ouvido dela. Falei, dona Dinora, como é que a senhora tá? Se a senhora estiver bem, a senhora aperta a minha mão. Se a senhora estiver me ouvindo, aperta a minha mão. E ali, Luiz, ela ficou 1 mês. Os pés dela começou a descascar e eu levava creme para passar nos pés dela. Aí teve um dia que o Carlos falou bem assim, Cida, eles estão falando que a gente tem que comprar fralda. E quando você chegar em tal lugar, tem aquelas fraldas grandes, você vai lá, nesse tal setor. Falei, tá bom, eu ia. Esse dia meu coração falou assim, não compra as fraldas. Não compra as fraldas. Aí mesmo assim eu falei, mas eu preciso obedecer. Fui lá, comprei as fraldas e fui. Quando eu cheguei, eu falei assim, cadê a dona Dinora? Aí falou assim, você não sabe? Não. Ela faleceu. Ela está em tal lugar. Mas eu já falei com a família. Enquanto você estava vindo, eu estava dando a notícia para eles. Ali fui, Luiz. E fiquei ali naquela casa. A gente foi para o velório dela, enterramos ela e tudo, bonitinho. E ficou. Seu Orlando, o marido dela, era separado dela, mas ele ganhava muito bem. Ele trabalhava na Fox e ele ganhava um salário bem alto. E ele mantinha todo mundo ali, os filhos, a mim, tudo. E com o dinheiro do benefício dela, eles me pagavam. Eu ganhava, não esqueço, R$400, Luiz. Esses R$400 que eu ganhava, eu ficava com R$30. Eu mandava tudo para minha mãe na Bahia, por causa dos meus filhos. Teve uma época que eles passaram muita necessidade e eles foram comprando e não tinha condição de pagar. Como eu falei que minha patroa tinha morrido, meu pai nem minha mãe me falava. Aí agora eu falava assim, quando eles me pagarem, eu mando o dinheiro. Tá bom, ficou ali. E eu sem saber que ele estava nessa condição. Quando eles me pagaram tudo, Luiz, eu lembro, foi R$1.200. Eu sei que foi um pacote de dinheiro muito grande. Eu tinha uma amiga que da sacada dela, ela me via no prédio. E passei muita fome nessa casa. Por quê? O seu Orlando endureceu o coração de tal forma, porque um dos filhos dele era viciado no jogo e a outra na cocaína. Nossa, pesado. E era muito pesado. Então ele não colocava comida em casa. Ele dava alguns trocados para a Rebeca, para você ter uma ideia. Ficou muito tempo, ela ali na São Camilo, ela falava assim, Cida, eu tenho medo de um dia eu chegar no meio daquele povo todo, a catraca não abrir para mim, e eu passar um vexame desse. E eu falei, não vai acontecer isso, Rebeca, porque você é uma boa aluna, você nunca repetiu, sabe? Então, por causa disso, eles vão permanecer que você passe. Até sair o dinheiro da sua avó, você paga tudo. E ali foi, Luiz. E tinha esse marido da minha amiga, ele também era muito ruim. Eles almoçavam e ela tirava aquele prato de comida e deixava ali para mim. Quando ele saía, que a oficina dele era embaixo, ela dava sinal para mim ir. Chegava lá e eu comia escondido. Foi assim, um bom tempo. Aí teve um dia, eu falei bem assim, eu vou sair por aí. Vim para o Museu do Ipiranga. Cheguei ali naquela rua que tem do museu. Esqueci. Na Nazaré? Na Nazaré. Tinha um Universal, eu entrei ali. Tinha um culto, era às 3 horas da tarde. Aí chegou a mulher e ela me viu chorando. Ela falou assim, por que você está chorando? Aí eu falei assim, eu estou numa situação
muito ruim, eu não tenho para onde ir, eu estou numa casa que eu estou passando necessidade, eu preciso trabalhar, que eu tenho 3 filhos para criar. Ela falou assim, nova assim, você tem 3 filhos? Eu falei, sim. E seus filhos, tá onde? Na Bahia. Ela falou bem assim, olha, amanhã você tá aqui de novo? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, amanhã a gente conversa, porque ela estava indo numa entrevista e ela passou na entrevista. E ela disse que no mesmo horário que ela ia sair de novo, no outro dia. Aí foi, no outro dia eu cheguei e ela estava ali, me esperando. Ela falou assim, Cida, olha, você vai pegar as suas roupas e vai morar comigo. Eu falei, como? Ela chama Fernanda. Como que eu vou pegar minhas roupas e morar numa casa que eu não conheço? Ela falou assim, eu não dormi de noite pensando em você. Eu falei, tá bom, eu vou morar com você. E ali eu fui visitar a casa dela. Eu não tinha nem mala, Luiz, para colocar minhas roupas. Ela falou assim, olha, pega esse carrinho aqui de bebê, coloca tudo aqui e traz. Aí eu falei assim, tá bom. Aí fui, Luiz, fiquei. Quando eu não sabia que ela tinha um filho, que era de 6 meses. Ele chama Igor. Ele hoje tem 21 anos, esse menino. Aí agora eu fui, Luiz. Quando chegou ali, deu uma alegria tão grande no meu coração com aquele menino, que eu comecei a chorar. Por quê? Era da idade, era mais novo do que o Vitor. E aquele menino eu apeguei muito a ele. Eu fiquei ali na casa da Fernanda também 1 ano. 1 ano. 1 ano. E fiquei ali desempregada também na casa da Fernanda. E cuidando do menino. Aí todo dia eu acordava cedo. Ela trabalhava no Carrefour, ali da Dom Pedro. Ela acordava 10 horas. Quando ela acordava já estava tudo pronto, Luiz. Estava a mamadeira do menino pronto, tudo pronto. Tudo arrumadinho a casa dela, almoço, tudo pronto. O uniforme do marido dela, tudo arrumadinho. Aí Marta, nesse tempo, ela era prefeita daqui de São Paulo. Aí eu falava assim, Marta, acorda, já está na hora de você trabalhar. Até hoje eu chamo ela Marta. A Suplicy? Sim, trabalhou não, eu chamava essa amiga minha porque ela gostava de dormir muito. Eu falava assim, oi, Marta, acorda, o café está na mesa, já está na hora de... Assim, pela ela dormir tanto e ela ser bem folgada, Fernanda, era assim. E ali ela ficava, Marta para cá, Marta para lá, e foi. Até eu arrumei emprego, fiquei em vários empregos. O último, eu fui trabalhar aqui na Moca. Aquele foi um trabalho de Deus, Luiz. Fazendo o quê? Sim, trabalhei em casa de família de novo. E aí, fui para essa casa. Pelo telefone, ela fez a entrevista comigo. Cheguei lá, essa mulher com 3 filhos também. Olha. Tudo escadinha. Eu falei, o que é para fazer aqui? Ela não cuidar da casa, lavar roupa, passar a cozinhar e cuidar dos meus filhos. Tá bom, fiquei ali. Uma mulher de Deus também, evangélica, fiquei na casa dela um bom tempo. E aí foi quando eu falei bem assim, coloquei no coração. Eu preciso buscar meus filhos. E ali eu fui falando com ela a minha situação, como foi que eu vivi, como foi que eu cheguei aqui em São Paulo. E ela ali começou a me ajudar. Ela falou assim, Cida, olha, para você trazer os seus filhos para cá, você precisa se alicerçar. Você precisa de uma casa, você sabe que precisa pagar água, luz, aluguel. E o que você ganha não dá. Eu falei assim, tá bom, amém. E eu estava na casa dessa Fernanda. E ela era uma nutricionista que ela andava em todo o São Paulo. Sabe? Tudo quanto é famoso, eu fui. Aí ela me colocava dentro do carro com aqueles 3 meninos, 2, ia para a escola e eu ficava com o menino de 5 meses, o Renan. Eu ficava. E ali eu entrava dentro do carro com ela. E a gente ia trabalhar, ela de nutricionista. Eu ficava com o Renan no carro, outra hora ficava no escritório, outra hora ficava sentado no sofá até ela terminar. Meio por fim, Luiz. Fiquei ali naquela casa, trabalhando, me alicerçando. E o marido dela também era uma pessoa assim, do coração, sabe, muito duro, sim. Duro. Dura. Ela era uma pessoa maravilhosa, mas o marido dela não era, sabe? Era uma pessoa de Deus. Mas ele tinha um coração muito duro, por a família dele ter condição e ele trabalhar pela própria família. Tá bom, fiquei ali. Aí eu falei assim, Gislane, eu vou buscar meus filhos. Aí ela falou assim, não, Cida, não pode, você precisa se alicerçar primeiro.
Aí eu falei, tá bom. E quando foi um dia, Luiz, teve uma festa numa igreja e eu fui. Chegou lá, fiquei ali no meio daquela igreja e sentei lá no último banco. E tinha uma mulher com um macacão, sabe? Muito coladinho, o brinco dela batia aqui, o cabelinho bem cortadinho. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher tá caçando aqui? E fiquei. Começou e o Senhor falando que tinha plano, que tinha gente ali que estava num sonho, que Deus estava naquele sonho, tudo bem. Aí foi. Quando aquela mulher, a mulher falou bem assim, agora vamos colocar aqui a preleitora que vai trazer a palavra. E não era aquela mulher que estava ali de macacão, que a gente não dava nada. Porque muita gente olha pela aparência, né? Mas Deus olha o que está no coração. E aquela mulher ali foi pregando, foi dando muita coisa, Luiz. No fim do culto, eu falei, Senhor, o Senhor não falou nada comigo. Quando eu estava dando as costas, ela falou assim, ei, mulher, você que está aí saindo, volta aqui. Aí eu falei, eu? Ela, sim. Ó, o Senhor manda te dizer que ainda esse ano você vai visitar seus entes queridos. E você vai trazer seus filhos para cá porque é plano dele. Para o nome dele ser glorificado na sua vida. Luiz, aquilo ali para mim foi tudo. E tinha uma mulher que morava numa pensão. Ela era negra. E ela ficou perto de mim, ela foi, me futucou assim. E ela falou assim, Jesus está falando com você. Mas eu não acreditava em profecia, em revelação, em nada. E Deus ali foi falando comigo. Ela falou até o fim do ano. E era bem no meio do ano. Era em julho também. Tipo agora. Tipo agora. Aí eu fiquei, aí ela falou bem assim, quando eu sair, que terminar o culto, a gente vai conversar. Eu, as filhas dela, tudo pequeno. Aí eu falei assim, tal pessoa, o que você quer falar comigo? Eu falei bem assim, quanto você precisa ir para a Bahia para pagar sua passagem e trazer seus filhos? Eu falei R$350. A filha dela falou bem assim, não, nós vamos orar pedindo o Senhor a mais. Aí agora nós ficamos naquele propósito de oração, Luiz. Para as passagens, para mim ir e para mim voltar. E que Deus honrasse e que Deus usasse pessoas para me abençoar. Amém. E ali a gente foi e colocou no propósito R$450. Todo dia a gente orava. Luiz, quando chegou em dezembro, Luiz, eu fui no dia 22 de dezembro. Quando chegou em dezembro, Luiz, eu chegava na casa da minha patroa, tinha dinheiro, tinha sapato, tinha roupa para me levar. Meio por fim, meu patrão, que tinha um coração tão duro, ele falou assim, Cida, Deus me manda te dar uma quantia, mas não é para você, é para você ir no Paris, comprar tudo que você precisa para seus filhos, que uma criança nunca teve e que seus filhos vai ter de brinquedo. Eu falei assim, amém. Eu falei, Gislaine, onde é o Paris? É no Brás, eu vou te levar. Peguei aquela quantia em dinheiro, Luiz, era R$30, era muito dinheiro. Cheguei lá, Luiz, comprei tudo que meus filhos precisavam. Liguei para Heitor, você precisa do quê? De um helicóptero. Vitor, você precisa do quê? De um velocípede. Andresa, você precisa do quê? De uma boneca, mãe, que tem cabelo. Amém. Mãe, e mais outras crianças que brincam com a gente aqui? A senhora vai trazer o quê? Eu falei assim, eu não sei, Andresa, mas Deus sabe. Luiz, a gente entrou numa loja, Luiz, estava tudo na promoção. Eu comprei 3 caixas de brinquedo, além de eu levar para os meus filhos, Luiz. Para os amiguinhos. Para os amiguinhos dele. Tudo de bom e do melhor. Quem me ajudou foi minha patroa. A gente foi e aqueles povos carregando aquelas 3 caixas de brinquedo e fomos. Luiz chegou dia 22, eu fui. Usou a mãe dela, me deu dinheiro. Luiz, eu não peguei num centavo, nem do meu 13º, nem de nada. Tudo foi pessoas que Deus usou para me abençoar. Cheguei na casa da minha mãe, comprei roupa também. Fui, levei roupa para cada uma das pessoas. Tudo aonde? Naquele Brás ali. Aí chegou lá, Luiz, quando todo mundo viu, aquela rua ficou, Luiz, de ponta a ponta, cheio de gente.
porque Deus ali me honrou. Uma mulher que saiu dali com a mão na frente e outra atrás, Deixando os filhos. deixando os filhos, não tinha destino nenhum, nem convicção de nada que me esperava aqui. E eu cheguei ali dando tudo de melhor para meus filhos, para aqueles amiguinhos dele e para minha mãe também. Cheguei ali e fiquei, Luiz, 15 dias. E quando eu cheguei lá, o Heitor não estava. Meu ex-marido tinha me colocado na justiça, disse que eu tinha abandonado meus filhos, fez a cabeça do Heitor, levou o Heitor para uma fazenda que ele já estava com outra mulher. E Heitor ali estava. Eu falei bem assim, mãe, eu vou para outra cidade, que eu vou atrás de Heitor. Ela falou assim, não vai, porque ele falou, se você chegar aqui, ele vai te matar. Porque ele não aceitava eu ter separado dele, sair da forma que eu saí. Porque, Luiz, ou eu ficava viva, hoje eu não estava mais aqui contando essa história. E ali eu falei assim, não, mãe, se Deus é comigo, ele não vai fazer nada. E fui, Luiz. Chegou lá, eu fui para a casa de uma amiga, que quando eu saí dessa cidade, para mim, para a casa da minha mãe, ele tinha queimado minhas roupas, tudo. Olha. Essa amiga minha que eu fui para a casa dela, que tinha me dado um sapato, uma calça, uma blusa. E outros foi só doação, que eu cheguei aqui em São Paulo e tive. E ali eu fiquei, eu falei assim, fulana, cadê o Heitor? Ela falou assim, Heitor está numa fazenda e Heitor não está em umas condições muito boas. Falei, como assim? Por quê? Tudo que ele ganha, ele continua naquela vida de prostituição. A mulher que ele tá com um filho, passa fome ela, passa fome o Heitor. Nem roupa para vestir. Eu falei, e aquele monte de roupa que eu mandava de São Paulo? Não, não tem. Nossa. Foi. Aí Que no fim, isso é realidade de muitas é mulheres. realidade de Né? muitas mulheres. Porque se você não tomar uma atitude, Luiz, você não chega a lugar nenhum. E eu tomei a atitude. Ou eu criava meus filhos, eu dava uma vida melhor para eles, eu ficava ali. Sujeita a passar fome, a passar fome, necessidade, sim, e presa. Sem trabalhar? Sem trabalhar nada. Na mão do na cara. Na mão do cara. Aí eu cheguei e falei para ela me contou tudo aquilo, eu falei assim, eu vou na casa da vizinha ali, que ele chamava de vó. Aí cheguei lá, ela ficou muito alegre de ter me visto, tudo, e contou a mesma situação. Luiz, quando eu cheguei, Deus já estava trabalhando lá atrás. Usou o nome para falar bem assim, olha, eu vou comprar a tua casa, vem aqui me mostrar a tua casa, porque eu quero comprar, eu quero fechar negócio hoje. Ele não podia sair da fazenda porque ele estava trabalhando. Quem que ele mandou? Heitor. Luiz, ele mandou Heitor para mostrar a casa. E naquilo, o marido da minha amiga viu Heitor nessa outra cidade, porque ela morava num sítio, na beira da pista. Aí falou assim, Heitor, adivinha quem tá aí? Quem? Sua mãe veio te buscar. Heitor não acreditou, falou assim, eu nem vou voltar mais quando tá meu pai, porque eu tô passando fome, eu tô assim, eu tô assado. E contou, então monta aqui na moto, vamos pra casa. Direto. Levou ele sim, do jeito que ele tava. Luiz, ele tava com chinelo de dedo, com prego, sim. Porque tinha saído, sabe? E com a bermuda cortada, toda furadinha, uma camiseta azul, toda furadinha, Luiz, sujo. Aí vim da casa dessa amiga aí, a minha outra amiga falou assim, Cida, adivinha quem tá aqui? Eu falei, não sei, não tenho ideia. Eu com a Andresa e com o Vitor. Quando veio, ele apareceu, Luiz. Cortou meu coração, o Heitor. Ele me abraçou naquela ansiedade, chorando, eu chorando. Ele falou assim, mãe, vamos embora hoje, porque se meu pai chegar aqui, ele não deixa eu ir com a senhora. Aí agora o meu amigo falou assim, não, Heitor, fica em paz aí, porque aqui ele não entra, ele não vai pegar nem você, nem fazer nada com a sua mãe. Luiz, aquela noite foi uma eternidade. Eu levantei 5 horas da manhã, peguei meus filhos, peguei um ônibus e fui para casa. Chegou lá, eu fui para uma loja, que era de uma amiga minha, que só vendia roupas infantis. Eu falei assim com ela, olha, eu estou em São Paulo, eu estou trabalhando, eu vim pegar meus filhos, mas Heitor está numa condição que nem roupa e nem calçado ele tem. Eu não acredito, mas ele estava morando com o pai dele, estava. Mas olha as condições de Heitor, ele estava com a mesma roupa, Luiz. Aí ela falou bem assim, Cida, você pode escolher aqui o que você quiser, e no dia que você puder, você vai depositando dinheiro na minha conta. E ali eu fiz, Luiz.
Comprei as roupas do Heitor tudo, a Andresa, Vitor tava de beleza. Aí eu falei bem assim, meu Deus, e agora para levar esses meninos? Liguei para uma amiga minha que estava aqui, que eu morava com ela. Aqui de São Paulo, Aqui de né? São Paulo. Tá. Ela morava ali no Ipiranga, perto do museu, e a casa era muito grande. Ela falou assim para mim, Cida, traz seus filhos que a casa é grande, nós vamos morar tudo junto. Eu acreditei, Luiz, eu confiei. E eu lá peguei meus filhos, trouxe meu irmão também. Meu irmão veio junto. Meu irmão veio também. Tio. Esse do começo que eu te falei, da igreja, de Limarque. E ali eu trouxe ele, ficou todo mundo. Ele falou assim, Cida, eu não vou ficar aqui com você, eu vou para a igreja. Eu falei assim, tá bom, de beleza. Quando eu cheguei, ela tinha ido para a Bahia também, que ela era baiana. Fiquei ali com meus filhos, o dono da casa morava em frente. Luiz, esse homem se revoltou contra mim, falou que ele não tinha alugado casa para minha amiga para colocar aquele monte de gente. E a casa era enorme. Ele já liga para ela volta. E eu voltei a trabalhar também. Quando eu cheguei, Luiz, ela estava em casa. Ela falou bem assim para mim, Cida, você tem 1 dia e meio para você sair dentro da minha casa, com seus filhos. Eu falei assim com ela, como? Você mandou trazer meus filhos, você falou que podia vir, que a casa era grande, e agora você está mandando eu ir embora? Ela, sim, eu vou procurar outra casa, porque o dono da casa aqui está encrencando, eu já não aguento ele mais. Falei, tá bom, tudo bem. Luiz, aquele dia eu fui, falei com a minha patroa. Ela falou assim, olha, o que der e vier eu tô com você. Falei, tudo bem, procura a casa. Procurei, Luiz, eu não encontrei, que cabia no meu bolso. E comportasse o tanto de gente. De gente. 3 filhos pequenos. E ali eu fui. Fui para a igreja de noite, Luiz. Cheguei lá, quem é que estava à frente daquele culto? Essa amiga minha. Aí encontrei com outra pessoa que eu não tinha intimidade nenhuma com ela. Ela falou assim, Cida, o que é que você tem? Que você está com a cara de cansada e preocupada. Eu falei assim, a pessoa que eu estou morando me deu 1 dia e meio para me sair de lá e eu não tenho para onde ir com meus 3 filhos. Aí ela falou bem assim, ó, depois do culto você me procura que eu vou te levar em tal lugar. Luiz, acabou o culto, para resumir, eu conversei com ela. Aí ela falou bem assim, vou te levar ali na Dom Pedro, onde a minha tia mora. E lá tem lugar que você pode alugar que cabe no seu bolso. Falei, tá bom. Fui com ela, Luiz. Isso era 10h30 da noite, Luiz, numa sexta-feira. Nossa. Cheguei lá, ela bateu palma, Luiz. Era essas casas antigas que até hoje tem na Dom Pedro. Aí ela falou assim, tia, vem cá, aqui não tem quarto para alugar, não? Ela falou assim, tem um aqui de baixo. Eu falei, meu Deus do céu, aonde eu vim me socar? Aí agora eu falei, tudo bem. Ela falou assim, ó, eu tô aqui com o número do telefone do homem, se quiser, você conversa com ele, mas não fala que você tem filho. Conversei com esse senhor, Luiz. E no outro dia eu fui trabalhar. Ele falou que estava tudo certo. Ele falou assim, olha, amanhã eu não posso, mas sábado eu tô aí. Eu falei, tá bom. Luiz, eu fui para esse quarto, Luiz. Olhei tudo. Era um janelão de vidro. Tinha um quarto, era bem grande, de uma pia. E eu falei assim, tá bom. Para quem não tinha para onde ir, pelo menos tinha um quarto. Você botava ali uma cama, um fogão, uma geladeira, tudo bem. Aí eu falei assim também, meu Deus, e as coisas que eu não tenho nada, a não ser as roupas e as roupas dos meus filhos. Não tem nada. Fogão, nada. Nada, nada. Fui e falei para minha patroa, ela falou, não, a gente vai dar um jeito. Aí, Luiz, quando eu cheguei lá, na casa da minha patroa, que eu entro, eu só vejo aquelas 5 sacolas enormes. Ali tinha de tudo, Luiz. Panela, tinha prato, Luiz. Tinha cobertor. Pra você ter uma ideia do cobertor que ela me deu, eu tenho ele até hoje, Luiz. Olha que de legal. tão bom que era. Até hoje, todo dia ela falou assim, olha, isso aqui foi Deus que mandou te dar. Ela tirou de tudo do armário dela e me deu, Luiz. E agora, cadê a cama? Cadê os colchão? Que não tinha. Tá certo. Aí levantei, Luiz, no sábado. As pessoas vinham, falavam bem assim, tem uma casa para alugar em tal lugar que é barato. Tem uma casa em tal lugar que é barato. Luiz, eu estava cansada, sabe? Deu 11 horas, eu estava tão cansada. Eu cheguei naquele museu do Ipiranga, ali, que eu olhei, estava o velho lá no bar, que eu via ele de longe.
Aí agora o Senhor falou bem assim, olha para baixo. Eu vi aquele homem. Falou bem assim, você não vai para lugar nenhum porque eu te quero é lá. E eu falei bem assim com o homem, falei assim, quanto que é o aluguel? Ele falou, R$150. E eu tinha 100, Luiz. Aí eu falei, tá bom, vou falar com ele que depois eu dou ele os 50. Aí eu cheguei e falei com ele assim, olha, eu gostei do quarto, a senhora tem criança? Eu falei assim, não, é só eu e meu irmão, tá bom. Esse quarto aqui, você já gostou? Tá, tudo bem. Aí agora ele falou bem assim, olha, é R$150 que você tem que me dar. Eu falei assim, olha, eu só tenho R$100. Era duas, Luiz, duas de 50. Aí agora ele falou assim, não, é R$150, que assim, não vou alugar para você. Falei assim, eu tirei o dinheiro, falei, toma aqui o 100, depois eu te dou os 50. A mulher falou assim, não, a gente conhece ela e ela não vai passar o senhor para trás. Aí, Luiz, eu peguei aquele, ele falou, tá bom, eu vou pegar esses R$100. Luiz, quando ele foi olhar o dinheiro, tinha uns 150 certinho, Luiz. Olha. Aí eu falei bem assim, meu Deus, de onde apareceu esse dinheiro? Aí ele falou bem assim, você falou que não tinha o 150 e aqui apareceu o 150? Como assim? Aí agora a mulher falou assim, ela é uma serva de Deus. Isso aí foi Deus. Ele não quis saber. Ele foi, Luiz, embora. E ali eu fiquei. Luiz, quando pensa que não, eu tinha um celular desse tamaninho vermelho. E ali eu fiquei com aquele celular. Luiz, aquele celular ficou o dia todo. As pessoas me ligando, fazendo doação de cama, de colchão. Rapidinho. Rapidinho, de bujão de gás, Nossa. sabe, de geladeira, de armário. Deus usou até a mulher que falou assim, olha, você só vai ficar aqui 1 dia e meio. Ela me deu sofá, ela me deu armário, ela me deu tudo. Fui lá, peguei e coloquei ali. Luiz, quando foi de noite, eu descobri que ali naquele lugar só tinha traficante e prostituta. Nossa. No lado de baixo onde eu ficava, lá de cima tinha uma porta que você entrava e tinha os outros quartos. Quando eu tô lá, que foi uma mulher fazer uma doação, Deus pegou aquela mulher lá no mistério, falou bem assim, ó, tá eu te falando, cava 2 buracos aqui no chão, aonde tem esse sofá, porque eu vou te usar neste lugar. Tu não quis vir para cá, mas foi eu que te coloquei aqui. Aí eu falei assim, amém, Senhor. Luiz, na mesma noite, aquele monte de traficante estava ali fumando maconha. Quando eu vi bufo no chão, a Andresa caiu da beliche, que ela não conseguia dormir por causa do cheiro, sim. Aí eu falei assim, Andresa, o que foi? Ela falou, mãe, eu não consigo dormir. Esse cheiro de maconha aqui, mãe, tem um monte de gente aqui. O Senhor falou assim, eu usei minha serva para falar com você. Coloca teu joelho aqui e ora, que eu vou fazer a obra. Luiz, eu comecei a orar, Luiz. Quando eu saí, Luiz, não tinha mais ninguém na minha porta. A gente foi dormindo. E assim Deus foi me dando estratégia para mim orar por aquelas pessoas, Luiz. Para aqueles traficantes. Chegava a polícia, Luiz, que todo mundo perguntava quem ligou, ninguém sabia. Aí agora saiu os traficantes, ficou as prostitutas. Elas saíam, Luiz, elas dormiam de dia e saíam à noite. Eu, como não tinha muita condição, estava muito frio, eu fazia arroz doce quase sempre. Aí eu fazia arroz doce, então eu pegava aquele monte de criança, colocava na porta, fazia aquela fila. E eu dava arroz doce para aqueles meninos tudo. Tinha janela que tinha aquele vão, então eu pegava e falava assim, sobe aqui na mesa e vai passando. Teve um que era tão pequenininho, ele passou nesse vão e passava os meninos. E ali fomos. E elas dormindo, Luiz. Aí eu falei, Senhor, não é desse jeito. Assim como o Senhor está fazendo na minha vida, faz na vida dessas mulheres, meu Deus. Faz com que elas venham procurar um emprego, um esposo para elas sair dessa vida. Quantas eram mais ou menos ali? Ali eram umas 10 ou 20. Nossa! Tanta mulher, Luiz, que ela saía tudo de manhã, sabe? Saía tudo de noite, chegava de manhã. E aqueles meninos choravam, pedindo comida, não deixava a gente dormir. E só eu saía, eu e o Heitor. Saía e acudia aqueles meninos ali, dar comida para eles quietar. E as outras pessoas que moravam nesse lugar? Não fazia nada. Ninguém ajudava nada? Não. E quando eu comecei a ajudar, que eu comecei a orar, clamar, aí o inimigo se levantava com pessoas. Quando você faz isso, você não tem nem de onde tira e fica aí alimentando outras pessoas. Eu falei, tem sim, que eu trabalho.
Eu tenho sim, vou matar a fome de quem tem fome. E ali foi indo. E ali agora eu comecei a orar alto, pedindo a Deus, para que abrisse porta de trabalho para elas sustentar os filhos, para elas sair daquela prostituição. Luiz, não deu outra. Elas foram ouvindo minha oração e elas falavam bem assim, eu não quero mais essa vida. A Cida é um espelho para a gente. Se Deus ajuda ela, por que não pode nos ajudar? E ali Deus foi abrindo casa de família, Luiz. Elas foram sumindo dali. E ali ficou eu. Nossa, que poderoso. Foi. Ali ficou eu. E eu fiquei. Aí eu falei, Senhor, o Senhor não vai me tirar daqui não? Ele falou assim, e agora é minha vez. Agora é minha vez. O Senhor não vai me tirar daqui não? Ele falou assim, eu vou te tirar daqui desse buraco. Eu vou te levar lá para cima, onde tá aquele monte de gente que te olha atravessado. E ali foi, Luiz. Fui para um quarto menor do que eu estava. Coloquei uma beliche, uma cama para mim e para o Vitor, uma beliche. Heitor em cima, Andrés embaixo. Ali tinha um armário pequeno, um fogão e uma mesa redonda. E ali foi, Luiz. Aí eu falei assim, Senhor, e agora? Para mim pagar esse aluguel que é mais caro, R$100. Aí agora o Senhor falou assim, não, eu vou te falar como é que você tem para fazer. Falei, tá bom. Quando foi de madrugada, Deus me deu uma visão, Luiz. Eu sentado com ele naquela mesa redonda e eu pegava aquele dinheiro, o Senhor falava bem assim, esse é meu, esse é do aluguel, esse aqui é da compra. E eu falei, amém. Quando eu levantei, Luiz, assustei. Eu falei assim, vou colocar em prática aquilo que Deus está me colocando no meu coração. E ali foi. Pagava, tirava de Deus, pagava o aluguel e ficava aqueles R$150 para mim fazer de compra. Aí eu falei, mas meu Deus, e agora onde é que eu vou comprar? Porque é muito pouco. Aí o Senhor falou assim, olha, você vai num mercado chamado Cana Verde, porque lá tem uma serva minha. Nossa. Ela é loira, do cabelo até aqui. Me mostrou ela, Luiz, dormindo em visão. Aí eu falei assim, Heitor, Deus falou que é para mim ir. No Cana Verde tem uma serva dele lá. Aí o Senhor falou bem assim, olha, você não olha o monitor do computador. Você pode colocar o que você quiser dentro daquele carro. Você vai até assustar, mas você não olha. Luiz, eu enchi o carro. Aí agora ia passando. Aí eu falei assim, Heitor, não olha para o monitor. Andresa, não olha. Vitor, não olha. Eles ficavam tudo atrás de mim. E eu passando. E tinha aqueles caixotes assim, sabe? E eles iam colocando. Na primeira vez, Luiz, tudo bem. Aí quando foi outro mês, de novo, eu tinha um hábito de comprar 3 bolachas recheadas. Uma para o Heitor, uma para a Andresa e outra para o Vitor. E todo mês eu tinha que fazer aquilo. Aí foi. Quando foi do segundo mês, essa mulher que Deus usava ela, que eu falava assim, você só passa nesse caixa. Ela falou assim, não, tá errado essa conta aqui. Todo mês é R$150, não passa disso? Aí eu falei assim, tá bom, então, você quer que eu passe de novo? Mas eu falava, não olha no monitor, e eu não olhava, Luiz. Pra não dar ruim, sim, né? Aí agora Heitor ia, pegava aquelas coisas tudo e nós passava tudo de novo, Luiz. O gerente era o quê? Servo do Senhor também. Aí Nossa. Agora ele falou bem assim, vem cá, tem alguma coisa aqui nesse computador? Ela falava, olha aqui para ver se tem alguma coisa de errado. Ele falou assim, mas o que é que tem de errado? Você não já passou as compras 2 vezes? Sim. Falei assim, por que você está questionando com Deus? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Falou desse jeito com ela. Na lata, você está duvidando das coisas de Deus a partir daquele dia, Luiz. Ele falou bem assim, olha, além de você obedecer a Deus, toda vez que ela fazer compra aqui, você manda um dos meninos levar onde for que ela estiver morando. Luiz, eu fazia as compras, eu ia na frente, não demorava, a compra chegava atrás. Mas foi, Luiz, ali durante, Luiz, 3 anos, eu naquele Cana Verde, sim, trabalhando aqui na Moca, eu no Cana Verde, ia no Cana Verde. E as crianças ficavam com quem? Ficava com o Heitor. O Heitor, a Andresa e o Vitor estudavam de manhã. O Heitor e a Andresa no julho. Eu ia a pé, porque o dinheiro da condução eu ficava para me comprar alimentos. E meu salário dava para quê? Para pagar o aluguel, sabe? Entendi. E comprar alguma coisa para ele, que eu sempre guardava, Luiz. E aí foi assim. E Heitor ia com a Andresa pro colégio, e eu pegava o Vitor
e levava, deixava lá. O Vitor ficava o dia todinho, Luiz. Ele tomava café, almoçava e jantava, que era a minha sorte. E Heitor ficava com a Andresa, só almoçava. Ia lá, pegava Vitor, outra hora eu vinha do trabalho, pegava Vitor e levava para casa. Teve uma época muito ruim da minha vida, que meu patrão descobriu que eu ia a pé, que eu não ficava com o dinheiro da condução para mim de ônibus. Teve um dia que ele trabalhava em Cubatão, então ele acordava 5 horas da manhã, e quando eu saía para mim trabalhar, que eu ia a pé, era 6h30. Teve um dia que ele atrasou. Aí ele falou bem assim com a esposa dele: vem cá, a Cida vai de ônibus ou vem a pé? Não, de ônibus. Não, eu vi ela. Não, você não viu. E ela sabia disso. Aí agora tá bom. Falou assim: olha, eu vou cortar o vale transporte dele. Falou assim: não corta. Não corta. Porque se ela falou que ela precisa desse dinheiro, então você não pode cortar isso. Aí agora o que Deus me deu? Uma estratégia para me passar pela linha de trem por baixo. Não por cima do viaduto, mas sim por baixo, Luiz. Todo dia. Ele ficou uma semana me pastorando. Olha. E ali tinha um galpão que era cheio de mulher que prostituía. E tinha uma pessoa que eu ia conhecer depois. Essa mulher já faleceu. E ela passava por cima do viaduto. Quando ela passava era muito cedo. E tinha ali, quando ela passava, aquelas mulheres estavam tudo saindo daquele galpão onde elas prostituíam. Aí ela falava bem assim: Senhor, como é que pode, gente? A gente acorda tão cedo para trabalhar, umas meninas tão novas se prostituindo. Muda a vida delas, Senhor. Aí o Senhor falou com ela assim: quem vai mudar é você. Falou assim: como? Todo dia você passa por aqui, estende sua mão, fala assim: ó, eu declaro que esse galpão aqui vai ser falido. Todo dia ela levantava a mão e ela profetizava ali, Luiz. Isso. Deu 15 dias, a polícia bateu ali, pegou aquele homem e prendeu. E não tinha mais ali onde prostituísse. Fecharam. E levaram o cara embora. Sim. E aí, Luiz, eu continuei dessa pensão. E ali o Senhor botava eu para clamar. E tinha uma mulher lá que ela se irava comigo, ela não aguentava me ver. Por quê? Eu não sei. Tinha algo em mim que incomodava ela. E eu orava e colocava eles todos minhas orações. E eu orava de boca alta. Aí uma falava assim: já começou o clamor. E ali já era estratégia que Deus estava me dando para libertar aquele povo. Aí eu comecei a orar, Luiz. Teve uma época da minha vida que não tinha nada para comer. O que tinha era macarrão e salsicha. Era macarrão meio-dia e de noite. E ali Heitor sempre ficou do meu lado. Mãe, o que tem hoje? Tem macarrão e salsicha. Porque ou eu comprava comida, ou eu comprava as vestes dele, sandália, roupa. E ali eu fiquei um bom tempo. E teve um dia que eu não tive dinheiro para comprar. O que tinha na minha casa era a salsicha que eles iam comer meio-dia e uma sardinha que tinha no... As latinhas, certo? Sim. E eu ali fui trabalhar. E eu falava assim com o Senhor: Senhor, o Senhor não me envergonha, porque eu sou tua serva. Todo dia eu acordo de manhã para trabalhar, para me sustentar meus filhos. E o Senhor diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Senhor tem que sustentar meus filhos. Eles são pequenos. E ali o Senhor falava bem assim: até o fim da tarde eu vou te abençoar. E eu trabalhava, Luiz, agoniada. Eu via na casa do meu patrão tanta coisa boa e não podia chegar lá e falar: meus filhos estão assim, meus filhos não têm isso. E eu trabalhava feliz. Como muitas vezes da nossa vida a gente trabalha, a gente tem problema em casa, mas a gente não traz para o nosso trabalho. A gente tem que saber dividir. Problema você deixa em casa, trabalho é trabalho, porque ali é seu sustento. E o Senhor ali o dia todo falava bem assim: à tarde eu vou prover. E de manhã cedo eu cheguei, a minha patroa falou bem assim: hoje você não faz nada, porque nós vamos atender fora. Eu falei: meu Deus, e agora? O Heitor falou que só tem o macarrão e a salsicha. Vamos comer meio-dia e depois de noite.
Naquele dia, Luiz, eu fui trabalhar e esqueci. Eu cheguei, Luiz, de 6h30 da manhã, eu cheguei, era 7 horas da noite e vim embora a pé. E quando eu cheguei em casa, o Heitor já estava naquela felicidade, pensando que eu estava levando alguma coisa, e não levei nada. E o Senhor chegou e falou assim, você chega na sua casa, não toma o banho, pega a Bíblia e vai. Eu cheguei ali naquela igreja, na Assembleia de Deus, na Ricardo Jafé, e fui diretamente para ali. E Heitor, mãe, a senhora não trouxe nada? Falei, não, Heitor, Deus proverá. Desse jeito eu fiz para ele. Tá bom, mãe. Heitor sempre concordava comigo. A Andresa ali, o Vitor, amiga minha, que estava com a gente. Aí fui para aquela igreja, Luiz. Fiquei lá no último banco da igreja. E ali a palavra falava, mas não falava daquilo que eu precisava, que eu necessitava. Quando eu descobri no fim do culto, aquele homem, ele só ouvia, mas ele não enxergava que estava pegando a palavra. Aí ele falou assim, agora eu vou entregar a palavra. Mas Deus está falando aqui que eu não é para entregar a palavra enquanto eu não falo algo de Deus aqui para uma pessoa. Falou assim, olha, tem uma pessoa hoje que falou que os filhos dela não tinham nada para comer. E eu falei que eu ia prover na vida dela. O Senhor está mandando te dizer que quando você colocar a chave na sua porta, a providência vai chegar junto. Aí eu falei assim, amém, Deus, é comigo, porque só o Senhor sabe o que tem na minha casa. Luiz, quando eu cheguei, essa mulher que não gostava de mim, que eu coloquei a chave na porta, que eu abri, a provisão veio. Eu nunca tinha comprado pão Puma de forma. Eu nunca tinha comido, Luiz. Eu vinha na casa da minha patroa porque ela é nutricionista e os pão de lá eram integral, era muito ruim. E ali, Luiz, ela veio com 2 pacotes de pão. E eu tinha uma maionese também no meu armário. Ela falou bem assim, Cida, eu estava aqui ansiosa, te esperando. Falei, por quê? Ela falou assim, olha, eu tenho aqui 2 pacotes de pão que meu filho comprou, mas ninguém gostou, só comeu um. Tá aqui fechadinho. Luiz, eu bati, estavam meus filhos. E essa moça que estava trabalhando, que estava morando comigo, esperando. Porque estava todo mundo com fome. E tinha um suco também. Nossa. Aí agora eu falei bem assim, amém, glória a Deus. Luiz, eu cheguei, abri aquela porta daquele quarto, eles tudo sentadinho ali me esperando. Falei, Heitor, olha aqui o que Deus mandou. Ele ficou naquela alegria. Mãe, o que é que nós vamos passar nesse pão? Foi a sardinha e a maionese. Fiz um patê, Luiz. Eles comeram, fizeram aquele suco. E ele falou assim, mãe, e no outro dia, mãe? Eu falei bem assim, meu filho, eu não sei. Você jogou a real, né? Eu não sei. Mas de manhã vocês têm o café da manhã. Porque sobrou outro pacote. E tinha açúcar e o café. Aí eu fiz para eles de manhã e deixei. Antes disso, na madrugada, Deus falou que ele estava tirando o sono de uma pessoa para me abençoar, mas ele não me mostrava quem. Quando eu desci da cama que eu comecei a orar, Luiz, Deus me deu uma visão do meu patrão orando, clamando a Deus, porque ele era evangélico também, mas Deus me mostrava uma nuvem muito pequena na cabeça dele. E quando eu orava, o Senhor pegava aquela nuvem e jogava. Aí o Senhor falou bem assim, olha, Armando foi mandado embora do trabalho dele, mas eu estou fazendo uma obra por causa de você na vida dele. E eu incomodei ela a noite toda para te abençoar. Falei, amém. Fui trabalhar, Luiz, a pé. Quando eu cheguei lá, que eu coloquei também a chave na porta, ele estava me esperando. Ele falou, Cida, eu pensei que você nem chegava mais. Eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, Deus não me deixou dormir essa noite para mim não te abençoar. Eu falei, o que foi que Deus fez? Ele falou assim, ele mandou pegar uma caixa bem grande e no meu armário e tirar tudo que você precisava dentro do seu celeiro. Olha, Luiz, quando eu cheguei, que eu vi aquela caixa grande, Luiz, até as 3 bolachas que eu comprava todo mês para meus filhos, o Senhor colocou ali. Eu não aguentei, Luiz. Fui para um banheirinho pequeno, cheguei ali, orei e agradeci a Deus. E ele falou assim, já fiz o que Deus tinha mandado eu fazer.
A esposa dele chegou e falou assim, Cida, nós vamos levar essas compras agora, só deixa ele sair. Luiz, foi nós duas para carregar aquela cesta. Nossa. Cheguei lá na porta dessa pensão, Luiz. O Heitor não tinha ido para a escola com a Andresa. Quando ele viu, Luiz, aquilo ali, ele ficou numa alegria tão grande. Ele voltou, ele, a Andresa, e eu entrei. Minha patroa ficou no carro e eu entrei com eles com aquilo. Tinha mais um pacote de bala enorme, que ali naquela pensão tinha muitas crianças, ele foi dividindo. E ali foi a comida para mim e para ele durante um mês. Nossa. Até eu ter que terminar de comprar roupa para eles três, Luiz. E ali Deus foi me abençoando, foi usando pessoas e me mostrava onde eu tinha que comprar o calçado, aonde eu tinha que comprar as roupas deles, aonde eu tinha que ir. Meio por fim, eu chegava na igreja, todo mundo muito bem vestido. E o Senhor falava bem assim, você vai usar a roupa igual eles usam, porque eu vou te abençoar. Tem gente aqui que te olha do pé à cabeça, fala que tu não é digna de estar aqui. E eu vou mostrar para eles que tu é digna de estar aqui. E ali Deus foi trabalhando na minha vida, Luiz. Deus sentiu o que você sente. E deu hora, eu não tinha nada para dar a ninguém. Mas o que eu tinha era uma fé e uma experiência que Deus estava colocando no meu coração. Uma fé que quando a gente pede, sabe, com sinceridade, o Senhor diz que Ele é um Deus que Ele sonda nosso coração. Então, se Ele fez na minha vida, Ele é capaz de fazer na sua de qualquer pessoa. E ali eu fui orando, eu fui pedindo, e Deus foi me abençoando. Me tirou daquele emprego, me colocou num restaurante chamado Lanchereta. Aquele homem que trabalhava ali na Lanchereta, que era o dono do Lanchereta, ele era um homem que mora aqui na favela do Heliópolis. Ele era baiano também. E ali aquele homem me deu um emprego. E ele falou bem assim, olha, tudo que essa mulher precisar, vocês dão para ela. Eu vou comprar carne aqui do bom e do melhor. E vocês tiram dela. Luiz, os potes de sorvete eram desse tamanho. Quando eles iam limpar o filé mignon, quando eu abria, Luiz, não era aquela filé mignon que eles tiravam, que tinha gordura, que tinha nervo. Ali tinha o melhor filé mignon. Deus usou aquele homem para me abençoar. Luiz, todo fim de tarde eu tinha comida na minha casa, que Deus me colocou noutra pensão que tinha gente que precisava de mim, que precisava de comida. E ali eu vinha, Luiz, com aquela sacola cheia de arroz, de feijão, de carne. Tudo que sobrava no fim da tarde, eu colocava ali naqueles potes e levava. Tinha gente que já me esperava no portão. E ali eu dava todo mundo. E assim foi minha vida, Luiz. E aí eu saí daquele lugar e fui para outro lugar. Falei assim, Senhor, me tira desse lugar, porque eu acho que o que tinha para fazer aqui eu já fiz. Ele falou, eu vou te tirar daqui, mas tu vai pela mesma calçada. Eu falei, amém. Fui, Luiz, a mesma calçada. E aí, Heitor ia para uma lan house que eu dava a ele o dinheiro, que ele trabalhava com meu primo, ele ganhava R$50 por mês, por semana. O Heitor sempre foi trabalhador, sempre né? Desde foi trabalhador. Ele... Heitor começou a trabalhar com 13 anos, desmontando sofá. E ali todo sábado ele tinha R$50, e aos R$50, Luiz, deu comprar alguma coisa, deu comprar o pão deles e o leite. E ele sempre ali, mãe, toma. E ali, por meio por fim, ele conheceu o que era lan house, computador, esse jogo. E ele foi, Luiz. Ele falou, mãe, me dá R$10. Ele ficava ali a noite toda fazendo corujão, ele levava Vitor. Olha para você ver uma coisa, como é as coisas de Deus. Ali, Vitor, só do olhar, Vitor começou a aprender a mexer de computador também. E jogar igual ele. E ali eu fui. Esse homem gostava tanto do Heitor. Ele lhe dava bolacha para Heitor, ele dava açúcar. Falava assim, Heitor, cuida aqui da minha lan house que eu vou fazer tal coisa. Olha. Cuida da minha lan house que eu vou fazer tal coisa. Tá bom, ele ficou ali, Luiz. Meio por fim. Ele falou assim, minha mãe tá precisando sair de um lugar que a gente tá morando, porque lá não tá dando certo. E minha mãe tá preocupada. Aí ele falou assim, e sua mãe tá morando aonde? Na Dom Pedro. Aí ele falou bem assim, ô Heitor, eu tenho um quarto e cozinha na Dom Pedro.
Lá no pé de manga, lá embaixo, no fim da Dom Pedro. Falou, mas minha mãe não tem condição de pagar um quarto e cozinha, não. Não, Heitor, vou fazer baratinho para sua mãe. Aí ele chegou lá em casa, menino, todo alegre. Mãe, uma pessoa vai ligar aí para a senhora. Falei, tá bom. Daí a pouco o telefone toca. Falei assim, oi, dona Cida, tudo bem? Tudo aqui? Quem tá falando é o Denildo. Falei, Denildo, e da hora? Dá uma razão onde seu filho joga. Ele disse que a senhora está muito preocupada e que a senhora vai sair daí de onde a senhora está. Eu tenho um quarto e cozinha. Chega lá, a senhora fala com uma mulher que é tia minha. Você toca a campainha, ela é uma mulher gorda. E a senhora fala com ela que foi o Denildo que mandou. Eu falei assim, tá bom, mas eu não tenho condições de pagar, não. Eu vou fazer R$200 para a senhora. A senhora pode ficar lá o tempo que for. Falei, tá bom. Peguei o Heitor naquela mesma da hora, fui. Chegou lá essa mulher. Falei assim, ó, o Denildo mandou vir aqui que tem um quarto e cozinha. Disse que para alugar. E mandou procurar a senhora. A senhora pode me mostrar? Falei, não, quarto e cozinha não está reformado. Como que ele te manda aqui? Se ele não está reformado, ele não me falou nada. Eu falei, não sei. Só sei que eu preciso ver esse quarto. Aí eu fui. Era maior do que todos que eu já tinha morado, Luiz. Olha. Era uma pensão também. Só é que me colocou no alto. O sonho que eu tinha, Luiz, é de morar em casa que tinha escada. Porque eu trabalhei em casas que tinha escada, então eu ficava olhando minhas patroas subindo na escada, eu achava aquele muito bonito. Quando elas desciam tudo arrumado com aquele sapato, tá. Falei, um dia eu vou ter uma casa, vou subir a escada, sabe? E vou descer do mesmo jeito que elas descem. Assim, tá bom. Subi, Luiz, aí Deus fez me lembrar disso. Aí foi. Fiquei ali, eu falei assim, agora eu vou buscar a palavra. O Senhor falou assim, eu sou contigo, pode ir. Amém. No outro dia, Luiz, eu arrumei tudo. Tudo. Na sexta-feira, no sábado, eu mudei. Fiquei lá um bom tempo. Aí agora, eu sempre pedi a Deus um marido. Sempre pedi, eu falei, Senhor, eu tenho meus filhos, mas eu preciso de um companheiro. E aí, agora eu fiquei naquilo ali, teve outra festa na igreja, eu fui. Chegou lá, Deus usou uma velhinha para falar bem assim, olha, tem uma pessoa aqui que mudou para um lugar. E você pode contar 15 dias que eu vou preparar seu marido para você, que você tanto pede. E para você saber que é ele, seu coração vai acelerar muito. Aí eu tô lá 15 dias naquele quarto e cozinha. Aí tô lá dormindo e o Senhor me desinquietando. Eu falei bem assim, Vitor, eu não tô conseguindo dormir. Eu falei assim, não mãe, é o Senhor incomodando a senhora para fazer alguma coisa. Vamos levantar? Tá muito frio. O Vitor, seu filho caçula, me deu uma dessa no meio. Não, mãe. Isso, não. Sim, não, mãe. É o Senhor que tá incomodando a senhora para fazer alguma coisa. Eu vou tirar meu pijama e vou colocar meu moletom e a senhora vai lá na cozinha, pega lá algum saquinho de lixo e nós desce pra gente ver o que que é. E assim eu fiz, Luiz. Eu disse e ele foi. Foi lá na casa da vizinha, que tinha um menino pequeno que ele gostava de brincar. E eu disse, cheguei lá, coloquei, tava o marido dessa mulher e o primo dela. Aí cheguei, tava com a blusa vermelha, uma saia jeans, eu não esqueço. E Vitor, o moletom do Vitor era todo vermelho também. Aí fui, ele falou, Cida, você tá gostando do quarto, é sossegado? Eu falei, sim, tô gostando, e é muito calmo aqui, então tá bom. E esse homem ali na bicicleta, o olho bem verdinho, o pezinho pequenininho. Aí eu olhei para aquele homem, ele me olhando do pé à cabeça. Daí a pouco vem Vitor. Oi, Cícero, tudo bem? Essa aqui é a minha mãe. Oi, Vitor, essa aí é a sua mãe? Como você tem uma mãe nova, bonita dessa, Vitor? Essa aqui é a minha mãe. Mãe, essa aqui é o Cícero, que eu vou na quadra dele jogar. Eu falei, meu Deus. O coração, Luiz, parecia que ia sair para a boca. Na hora. Na hora. Luiz, com 15 dias que eu estava morando ali, eu conheci o Cícero. Não fiquei muito tempo. O Cícero, tudo que me conheceu, que foi na minha casa, no mesmo dia, eu fui para a igreja, voltei, o Cícero estava dentro da minha casa, que o Heitor tinha colocado. De 7h30 da noite, se saiu de lá de casa, era 00:30. E desse dia para cá, tem 16 anos que isso está na minha vida. 16 anos? 16 anos, Luiz, que ele está. E ali foi muita coisa que aconteceu. E ali eu fui trabalhar em casa de famílias de novo. Deus me colocou na vida de uma mulher muito boa também, que me ajudou muito. E eu fiquei na Dom Pedro, Luiz, o quê? Uns 5 anos, por aí. Aí eu fui num culto que era de criança, que era na Dom Pedro.
Chegou lá, era um menino desse tamanhinho, pregando, 14 anos. Tô lá, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui no meio desse monte de criança? Aí agora veio aquele menino pequenininho e falou bem assim, olha mulher, eu vou te tirar daqui, eu vou te colocar num bairro nobre. Tu vai subir degrau por degrau. Aquelas pessoas que falavam que tu não ia chegar onde eu falei que tu vai chegar, vai ver onde eu vou te colocar. Eu falei, amém. Aí você conta 15 dias de novo. Eu falei, esses 15 dias tem algo na minha vida, vou te levar para lá. E quando tu chegar hoje na tua casa, já tem a resposta. Luiz, eu saí daquele culto, o sobrinho do Cis estava na minha porta. Falei assim, Cida, eu vim aqui porque eu moro na Vila Mariana e o apartamento que eu tô lá não tenho condições de pagar sozinho. E eu estava aqui conversando com o tio e ele disse que topa ir para lá. Eu falei, eu também topo, porque Deus falou agora que eu vou para a Vila Mariana. E eu fui para a Vila Mariana, Luiz. Fiquei ali morando 10 anos na Vila Mariana. E ali eu fiquei trabalhando numa casa de família. Fiquei ali 1 ano, cuidando de 2 velhos. Aquela minha patroa, ela não reconhecia o que eu fazia, ela não reconhecia ninguém. O reconhecimento dela era dinheiro, sabe? E eu vi ali uma pessoa que cuidava daqueles velhos, maltratava muito. Eu falei com ela assim, olha, tal pessoa tá cuidando do seu pai assim e assado, e eu não acho certo. Aí ela mandou aquela mulher embora. Aí eu fiquei sozinha. Ninguém ficou com essa mulher, só eu. Luiz, pra você ter uma ideia, tinha o térreo, 1º andar, 2º, 3º, 4º andar. Eu cuidava dessa casa sozinha. E cuidava mais desses 2 velhos. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá, tirei RG deles, tudo. Só para resumir. E ali eu falei bem assim, eu não estou sendo reconhecida. Eu falei com ela assim, olha, dona, não sei se pode falar o nome, tal pessoa, eu vou ficar aqui só até o fim do ano. Ela, não, você não pode nos deixar, que você é muito amada. Falei bem assim, a senhora não me reconheceu. E eu também não estou aguentando. Porque sua mãe tem mal de Alzheimer, eu dou banho nela agora. Quando eu estou fazendo o almoço, ela vem, diz que é para me dar banho, não estou aguentando mais. Ouvi o barulho da campainha. E ali ela falou, tá bom, tira o aviso breve e pronto. E Heitor já estava na Multipainel. Ele trabalhava na pizzaria e agora nos fins de semana ele fazia bico. Durante o dia ele fazia bico, ele entrava na pizzaria 5h30. Naquilo que ele ficava ali, Luiz, eu saí do emprego, eu morava embaixo da casa do sócio do Felipe. E ali o Heitor falou bem assim, mãe, a senhora não vai arrumar um emprego, não? Falei assim, vou, Heitor, mas desse deixa jeito, descansar, assim. Deixa descansar. Eu falei assim, Heitor, por quê? Ele falou assim, não, mãe, olha para a senhora ver. O rapaz que eu estou trabalhando com ele, mãe, a casa dele é muito grande, ele tem pouco tempo que ele mudou para cá, e tá tudo a reviria lá, e ele precisa de uma pessoa para dar um jeito lá. Falei, tá bom, Heitor. De tarde eu não tô fazendo nada, você fala com ele que eu vou. Cheguei lá e eu fui. Eu botei aquela casa em ordem dentro de uma semana. Eu gostei tanto dele, que chegava assim 10 horas da manhã, eu acabava de fazer tudo, como meu marido trabalhava, eu ia para lá e fiquei, Luiz, ajudando eles em tudo. A Multipainel, para você ter uma ideia, começou dentro de uma casa do sócio do Felipe. Era a sala, era o comercial. E ali ficava ali todo mundo trabalhando. A cozinha a gente ficava fazendo tudo que tinha para fazer. Tinha uma garagem, que é onde eles adesivavam, produzia vidro. E ali foi. Eu falei assim... Pequeno, né? Pequeno, assim, nada... era tudo muito pequeno ali. Só a casa que era grande, tinha mais lá para cima, onde a sogra dele morava, sabe? Mas me fala uma coisa, essa história aí você vai me contar em outro episódio, né, Lucas? Porque essa história é outra fase da coisa, né? Não vai dar para falar hoje por causa do tempo. Mas assim, deixa eu te falar uma coisa. Sei. Eu observei que a sua vida foi muito dura. Foi. Eu quero falar um pouquinho da Cida. Sim. Quero que a Cida fale da Cida. É muito dura. Muito. Várias vezes. Várias vezes. Mas que Deus, a fé estava ali. Tava. E assim, não te deu nada de bobeira a mais. Era o que você precisava naquele momento. É os 3 pacotes de bolacha, sabe? Sim, os pães, e assim foi indo, a passagem.
que foi construindo essa Cida Sim. que depois você vai contar do que eu vou. Depois eu vou compartilhar o que essa mulher faz aqui, mas que você foi muito instrumento para ajudar as outras pessoas dentro do seu, vamos dizer assim, mínimo que você tinha, você nunca balançou, né? Pelo que eu entendi. Não, eu nunca Me fala um perdi pouco minha disso. fé. Luiz, eu nunca perdi minha fé. Eu sempre tive esperança e eu sou uma mulher que eu sonho muito. Então, os meus sonhos todos se tornaram realidade. Porque eu sonhava à noite, eu sonhava o dia, e ali eu colocava meu sonho aonde? Nas mãos do Senhor. E Ele vinha com naturalidade para a minha vida. Sou uma pessoa que eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de passar para as pessoas aquilo que eu passei e para elas terem esperança que tudo que eu passei eu cheguei onde eu quis. Porque para uma mulher, Luiz, chegar aqui em São Paulo, numa cidade que você não conhecia, sabe, para chegar aqui depois de 1 ano e 9 meses, trazer 3 crianças, trabalhando, sustentando 3 crianças, pagando um aluguel pouco, num quarto de pensão, sabe? Só com dinheiro para pagar o aluguel, né? Não tinha nem para comer direito. Não tinha para comer direito, mas eu nunca perdi a fé, eu nunca perdi a esperança de chegar até lá. Eu sonhei e Deus estava nesse sonho que eu sonhei e eu cheguei lá. E hoje, para mim olhar para trás e ver que meus filhos onde estão, eles não cursaram nenhuma faculdade. O Heitor não terminou o estudo dele. O Vitor não terminou. A Andresa terminou. A Andresa só ficou aqui 3 anos. Com 13 anos ela foi embora para a casa da minha mãe. Ela disse que não adaptava aqui. E foi embora. Eu só fiquei com o Heitor e com a Andresa, com o Vitor. E ali eu fui lutando, Luiz. Todos os dias eu lutava. Todos os dias eu matava um leão por dia. Mas nunca perdi minha fé, sabe? E sempre trabalhando duro. Nunca, Luiz, quis nada de ninguém. E nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. O trabalho duro. O trabalho duro mesmo. Tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, foi porque eu fiz por onde, Luiz? Nunca atropelei ninguém para chegar em lugar nenhum. De fofoquinha, de fazer... Não. Eu sempre, Luiz, permaneci com a verdade, ensinei meus filhos a falar sempre a verdade. Doa a quem doer, mas a verdade prevalece. Porque a mentira, semente, você esquece, mas a verdade você nunca esquece. Foi isso que eu tive para dar para meus filhos e aprendi muito em casa de família aqui. Aprendi muito sofrendo, sabe? Mas eu cheguei onde eu quis chegar. E o que você acha que falta nessa juventude de hoje? Responsabilidade, determinação. A gente não vive só de status, a gente tem que viver a realidade. Luiz, se eu posto algumas coisas na rede social que não é verdadeiro, aquele castelo que eu estou construindo ali de areia, um dia a onda vem e derruba ele. Bem assim são as nossas vidas, porque eu estou ostentando uma coisa que eu não vivo. E quando você for na minha casa, e quando você for ver a minha vida, poxa, Dona Cida está ostentando uma coisa que ela não existe, que não existe e que não foi aquilo que ela postou. Entendeu? Você vai decepcionar. Mas se você vive honestamente, trabalhando e mostrando verdadeiramente quem você é, você não tem como decepcionar comigo. Você tem um espelho que é a Dona Cida. Olha, se Dona Cida chegou, eu vou chegar. Se Dona Cida passou tudo isso, eu tenho uma grande experiência, Luiz, de tudo que eu passei. Porque se chegar uma pessoa, Luiz, da Bahia, de qualquer lugar que seja, na situação que eu cheguei, eu vou pegar na mão dela, eu vou falar com ela a minha experiência de vida. Falei, eu passei por tudo isso, mas eu estou aqui. Eu nunca desisti dos meus filhos, eu nunca desisti do meu sonho, sabe? E sempre trabalhar, Luiz. Luiz, meu avô falava bem assim, ó, trabalho nunca matou ninguém, mas preguiça sim, porque você pode trabalhar o dia todo, mas você toma um banho, você come, você dorme, no outro dia você acorda outra pessoa para fazer o mesmo que você fez durante o outro dia.
Entendeu? E essa juventude de hoje, elas não pensam assim. O que elas querem é ostentar, é ter tênis bom, é estar ali numa roda que não pertence a ela, que nem o convívio que elas têm em casa. Mas o trabalho, Luiz, é honestidade. Trabalho te leva a qualquer lugar que você queira, sabe? Mas passar as outras pessoas para trás, nunca você vai chegar a lugar nenhum. O meu pai, o grande Felipe Bonani, ele falava que o melhor remédio é o trabalho. Sim. E eu vejo muito isso na sua história, Sim. porque você, por mais que tudo difícil, tanto a saúde Sim. como isso, você ficou quieto e trabalhando. E as coisas vinham chegando. E sempre chegou e está chegando até hoje. Sim. Porque é honesto, trabalhando e trabalhando duro. Sim. Sonhando do tamanho que você pode sonhar. Posso sonhar. Eu não sonho aonde meu braço não alcança. Eu sonho aonde eu posso chegar. Porque se eu passar daqui, Luiz... Você não vai chegar. Eu não vou chegar. Eu vou ter que passar por cima de alguém ou fazer algo que eu possa pagar o preço depois. A imagem que me veio com você com a mão aqui, né? Que aqui que é onde você pega, né? Aí você põe lá, você pula e não alcança. Não e aí alcança. O tombo também. O tombo. Luiz, a gente nunca constrói nada de cima. A gente só constrói de baixo para cima. É degrau por degrau. Por que que meus filhos hoje chegaram trabalhando? Eles não podem ter uma faculdade. Mas o que eu ensinei eles a trabalhar e ser honesto e falar sempre a verdade, é onde eles chegaram, Entendeu? Começou com uma equipe pequenininha, depois ele foi como encarregado, depois gerente. Outro chegou aqui com 15 anos e hoje está com 23, hoje ele é encarregado. Entendeu? Por que eles chegaram até aí? Porque eles tinham uma mãe que nunca desistiu deles. Puxava a orelha. Puxava a orelha quando precisava. O Heitor bate muito de frente comigo, mas o Vitor não, sabe? O Heitor tinha vez que ele queria desistir. Falei, meu filho, não desista. Não desista, porque se você está passando por isso, é porque você vai ficar mais forte. Você vai ter um alvo mais lá na frente, que você vai estar numa posição que eu não pude chegar. Mas você vai poder chegar. E eles chegaram. Eu tenho orgulho deles terem espelhado em mim, em muita coisa. Na honestidade, em trabalhar e nunca passar ninguém para trás. E eu falo assim, ajuda sempre. Sempre ajuda. Por que, Luiz, eu ajudo as pessoas? Porque um dia que eu faltar, eu tenho um legado para deixar. Por quê? Olha, quando eu estava trabalhando em tal lugar, Dona Cida me ajudou. Esse aqui é a filha da Dona Cida, eu vou ajudar. Porque um dia ela me ajudou. Um dia ela me deu uma palavra de esperança para me chegar onde eu estou. Entendeu? Então eu tenho. Por causa do que eu faço, Luiz, eu creio que um dia, se eu não estiver aqui, o que eu fiz vai servir para meus filhos, vai servir para meus netos. Sabe? Porque eu nunca cheguei para uma pessoa falar bem assim, olha, faz isso que você dá bem. Não, sempre ensinei as pessoas a ser honesta. Aqui eu sou mãe de todo mundo, porque eu falo a verdade. Se eu vejo alguma coisa ali que não está do agrado, eu falo, fulano, vem cá, não é por aí não. Porque se você for por aí, não vai dar certo. Vai por aqui. Se ele ouvir, Luiz, vai dar certo. Agora, se ele não ouvir, ele vai aprender da pior forma. Tua parte você fez, né? Minha parte eu fiz. E é o que eu faço isso sempre, Luiz. Eu me orgulho de mim, sabe? De ser mãe e pai, sabe? De eu chegar aqui, de pessoas que confiaram em mim, que acreditam em mim, sabe? Eu posso estar aqui nessa firma fazendo o que eu faço há muito tempo, mas eu já ajudei de muitas formas. Teve tempo aqui, Luiz, da gente chegar aqui, de ter poucas pessoas e nós não dar não para o nosso patrão. Nós falar assim, ó, nós vamos ajudar que nós vamos conseguir. Você sabe por quê? Porque a gente sonhava o sonho dele. A gente sabia que ele ia chegar onde ele queria chegar. E as pessoas e a gente que acreditou nele chegou aqui. Por quê, Luiz? Porque teve pessoas que estavam andando lado a lado. E tem pessoas que começou aqui junto com a gente que não está mais. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele falava assim, olha, eu vou chegar em tal lugar, eu vou fazer isso. Falava, não, você está louco. E nós acreditamos na loucura dele.
E eu estou aqui até hoje. Não é fácil que eu tenho 12 anos de firma. O Heitor vai fazer 13. Mas porque nós acreditamos. Nós acreditamos. E essa pessoa que é o Felipe Cassola, que é além do CNPJ, ele luta e nós estamos aqui para lutar junto com ele. É isso aí, mulher. Para construir aquilo que ele quer construir, né? Que já está cada vez mais. O muro, Luiz, ele pode cair, mas nós reconstrói ele, né? Exatamente. Neemias, quando ele foi construir os muros de Jerusalém, ele tinha poucas pessoas, ele não tinha muita. Então, não é no muito que você faz as coisas, é no pouco que você vai construindo. Alicerce forte. Tem gente que está com você, mas tem gente que não está com você. E você vê aquelas poucas pessoas que estão ali fazendo aquele trabalho de formiguinha, mas nós sabemos que nós vamos chegar. Não para, né? Ritmo. Não para, no ritmo. No ritmo. E a gente vê pessoas que estão lado a lado com a gente. E pessoas que não estão, nós não precisamos fazer nada, porque ele sai sozinho. Do jeito que ele entrou, ele sai. Nossa, naturalmente. Né? Desse jeito. Mas, olha, vamos ter o Dona Cida parte 2, tá? Eu vou, por motivos, né, de ordem temporal, não dá pra, né? Não dá, é muita história pra contar. É muita história pra contar. E assim, gratidão. Gratidão sempre. É uma grande honra recebê-la aqui no Reconexão do Ser Podcast, na companhia também do Lucas aí. Tem a Babi que tá lá, depois vai fazer os cortes e tal, mas é o seguinte, tá convidadíssima. Tá, obrigada, Luiz. Você tem muita história para contar. Tem muita história. Faz uma grande diferença na vida de todo mundo aqui. Eu falo porque eu também estou aqui. Sim. E a gente pede, antes de encerrar, né? Falar isso no último, não falei. Sigam, curtam, entre nas redes sociais do Reconexão do Podcast. Da história da Dona Cida. Dona Cida. Eu garanto. A gente pede para você mandar uma mensagem para aquela câmera, para a galera, e fala aí o que você sentiu no coração. Eu sei que os tempos estão difíceis, mas quando a gente acredita nos nossos sonhos, quando a gente tem uma pessoa tão fiel que nunca vai dizer não para a gente, tá do nosso lado, a gente chega em qualquer lugar. Por mais difícil que vocês acham a vida, mas nunca perca a fé. Nunca para de sonhar, nunca para de acreditar. Porque quando a gente sonha, a gente vai muito além daquele sonho que a gente sonha. Então sonha, sabe? Não vive de aparência, vive o hoje, sabe? Não vive de status, mas sim vive a realidade. O status, ele passa. Mas a vida que a gente tem, que é dura, que é realidade, que a gente tem que batalhar para que nosso sonho seja realidade, isso sim, eu falo com convicção que o trabalho é a alma de todo ser humano. Porque quando a gente trabalha, quando a gente almeja alguma coisa, você chega naquele objetivo que você sonhou e que você acreditou. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão, Dona Cida, gratidão a todos, gratidão ao Grupo Success, além do CNPJ, Sim. Raíssa, Felipe Cassola, Daniel e a todos os que têm a ver com tudo isso. Verdade. Reconexão do Ser Podcast, podcast Falar da Vida, hoje com a Dona Cida, com muita vida aí, muitos ensinamentos, muitas reflexões a fazer e em breve estaremos aqui novamente. Grande beijo. E até a próxima. Até a próxima.